Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Negócio raiz. Não tem para aquele, sou um empresário, mas não tenho, só tenho CNPJ, não tenho equipe, não tenho nada, não pago Nem resultado. Imposto, meu amigo. Aqui é quem paga imposto, é quem tem resultado, é quem tá no campo de batalha, quem tá se virando realmente nos 30, principalmente com essa economia do jeito que a gente tá agora, né? Empresários da vida real que trazem resultados reais, que a gente vai falar aqui muito direto ao ponto para você, para entender o plano de negócio desse nosso convidado de hoje, que é quem? Grande. Rony Lima, cara, criador da Top Cases, né? Rony Lima, cara, seja muito bem-vindo. Prazer, irmão. Ao Tamo Business junto, Plan. tamo junto. Rony Lima, pessoal, para quem não conhece, empresário, mentor, palestrante, ajuda outros empresários. Não, o cara é uma máquina de empreender, né, velho? Eu não me arrisquei a decorar todos os negócios dele, então eu vou deixar ele falar de cada um deles, mas ele tem desde produtora de conteúdo, importadora de produtos para celular, de audiovisual, câmera, celular, tudo, dentre outros negócios, mas eu vou pedir para ele se apresentar, que fala de todos os negócios dele, para a gente entender como é que ele desenha o plano de negócio de cada um, né, Cadu? O cara, quando tem muito negócio, ele pega no celular pra fazer a listagem, pra não esquecer ninguém, pra não deixar Rapaz, vou ser ninguém sincero, fora. jogaram isso aqui pra mim, mas a gente de fato acaba se esquecendo porque nossa mente é velho. acelerada e eu não posso não, porque de vez em quando tem um sócio que fica com ciúme. E de antemão, Esqueci de algo. já te digo que esses episódios é um dos que eu mais gosto de fazer, porque às vezes a gente traz um empresário de um segmento, de uma empresa só, que é grande, que fica do outro ali. Quando é empresário multisserial, ali, que faz... A gente quer entender a cabeça desse cara, como é que Massa, faz massa. isso, né? Mas vamos lá, quais Tamo os... junto, quais os negócios? tamo A gente junto. quer saber como é que a gente entra de sócio com ele pra ganhar dinheiro também, Eita, né? rapaz, gente forte assim, quem não tem aonde ter do lado, né? Sim. Mas vamos Gente, lá. muitíssimo obrigado aqui pelo convite. Eric, Cadu, me sinto honrado de estar aqui mais uma vez para compartilhar. Na verdade, pode dizer que não um pouco da nossa história, que pode ser um pouco do nosso conhecimento. Sim. Que já, de antemão, no começo eu falei que eles falaram que seria interessante a gente ir direto ao ponto. E até bom, porque quase todos os podcasts a gente já passa 40 minutos falando um pouco da nossa história. E aqui a gente vai falar, de fato, o que a gente faz todos os dias. É o motivo do qual a gente tem várias empresas, como a gente concilia tudo isso, como a gente entrega resultado, quais as nossas participações e o nosso entendimento em cada uma delas. Show de bola. Vamos pra cima. E antes de começar, a gente tem que falar de quem ajuda tudo isso aqui a acontecer, né, Caduzão? Nossos parceiros, Pagar né? a conta. Pagar os boletos. Primeiro é a B3X Investimentos, que, viu, Rony, é uma consultoria que te ajuda em dois pilares principais. O brasileiro é muito desorganizado financeiramente, né? 100%, Você que cara. tem muito colaborador, Não, imagina. e olha aqui, ó, Pede o vale. aproveitando aqui já pra tu aproveitar o que eu vou falar e já fazer com que a empresa possa ajudar. A minha esposa, ela é que manda e desmanda em algumas das minhas empresas na parte de RH e financeiro. E eu disse pros meus mentorados que eu disse, gente, a partir da próxima semana minha esposa vai entrar na mentoria, onde ela vai levar esse conhecimento de financeiro pra galera. Porque, meu irmão, de fato a gente só quer saber de ganhar dinheiro. E os números no final da conta fechando é o que importa. Mas dependendo do tamanho ou do segmento, você já tem que ter total controle desses números. Principalmente quando fala de investimento. E muito empresário e ter confunde. esse entendimento, né? Muito empresário confunde o dinheiro da empresa com o seu, faz aquela confusão, né? Que é Então, um dos para grandes fortalecer, motivos. gente, muito bom vocês, empresário, entender sobre esse lado financeiro, tá E bom? o que o Rony, o que a B3X faz? Ela dois pilares principais. Primeiro, ele faz o diagnóstico financeiro da vida do empresário, não é da empresa. Nossa. Cara, vamos lá, o que você tem aqui, o que tá faltando, tá devendo, vamos atacar aqui dívidas primeiro, se tiver. Ou se você não é empresário, mas precisa desse diagnóstico, faz o diagnóstico para só aí depois, então, arrumar uma casa, né? Você vai procurar fazer uma carteira de investimentos, né? Quando a gente fala de investimentos, precisa investir quanto por mês, Cadu? Cara, o grande detalhe não se trata do valor investido, mas se trata muito mais de você criar o hábito de investir. Porque tem muita gente que acha que investimento tem que investir 10 mil, 30 mil, 100 mil por mês. Cara, começa investindo. Antes de qualquer coisa, você tem que pegar o hábito, criar a cultura. E aí ele monta a carteira para você, para a gente ter uma tranquilidade de vida financeira, para a gente literalmente se aposentar em relação a não precisar trabalhar porque quer exatamente, e assim vai. Boa, então quer organizar a tua vida financeira em 2025, procura no Instagram B3X Investimentos que eles vão te ajudar demais.
A gente tem também aqui o HubX Studio, que é essa produtora que a gente está aqui, uma produtora de audiovisual que tem soluções completas para você que quer se posicionar no digital. A gente vai falar muito hoje aqui, o Rony é fera nisso, de como fazer marketing, como produzir conteúdo. Inclusive, uma das empresas dele também é a Clip Studios, que a gente vai falar. Então, o HubX te ajuda com podcasts, videocasts, e quem não tá no digital hoje em dia tá fora, né, Cadzão? Fora, dá pena, cara. É triste, rapaz. O empresário que não tá utilizando o digital, ele realmente tá perdendo muita força de trazer clientes mais baratos, ter mais escala dentro do O negócio. digital é dele, como uma vender mais. tecnologia, né? Enquanto o braçal ali você cresce 2%, 3% ao ano, a tecnologia, Dá uma escala, o né? digital é 10, 20, 50, 100 vezes Exato, mais, dependendo do segmento, exato. né? Exatamente. Então, se você quer se posicionar melhor no digital, com mais profissionalismo, procura o HubX, que eles vão te ajudar com todas as soluções que eles têm. A gente tá num podcast, né? A gente tem uma comunidade, assim como você tem a sua comunidade de empresários que a gente vai falar aqui. Podcast Experience é a comunidade que Fazemos, ajuda né? as pessoas a ter um podcast mais profissional, né? Esse formato caiu no gosto do brasileiro. E isso aqui para criar conteúdo, gerar valor, aumentar o nível de consciência do cliente é muito bom. Então procura lá no Instagram se você quer tirar o teu podcast do papel ou profissionalizar o teu Podcast Experience. E por último, nosso KB Club, KB Group. O que o KB Club faz para o empresário, Caduzão? Ó, somos um clube de empresários onde vem da minha principal parte, que é do digital. Já que a gente estava falando de produção de conteúdo, o que a gente bate mais forte dentro do KB Club? Fora o network, fora uma série de formas de educar o empresário, é o quê? A parte de um conceito que é Founder Lead Growth ou Lead Market, que é utilizar o fundador da empresa, Os utilizar o nomes bonitos, né, empresário. Ronizão? Aí, Não, né? esses nomes eu tô bonito estudando aí, muito, viu, tô cara? estudando muito. Cara, na prática, é utilizar a imagem do empresário para alavancar o negócio. Dá cara, né? Principalmente Dá com cara. estratégia. Tem muita gente, um exemplo, muita gente que eu vejo que contrata agências de marketing digital ou de social media e aquele feijãozinho com arroz, aquele sempre mais do mesmo, sem passar técnica, sem passar estratégia. A gente monta toda uma estrutura, em muitos casos a gente investe na imagem do cara para acelerar, para ter outras formas de monetização, tudo usando a imagem do cliente, imagem do expert, principalmente você empresário. Boa, boa. Então, recados dados. Pra entrar no KB Club, tem lá na Clica descrição. no linkzinho da descrição. Show. Vai falar direto com alguém da nossa equipe. Seja muito bem-vindo. Boa. Recados dados, vamos começar nosso papo aqui. Rony, pra entender, cara, você é um dos empresários que a gente admira muito, que é, né, aquele empresário que é herdeiro, que fez a faculdade pra gerar... Mas até queria, né? Até queria. Será que não veio de família rica Rapaz, e trabalha só pra se eu relacionar com a tenho- classe tenho mais há humilde, dúvidas, né? rapaz? Mas é aquele cara que chama self-made man, né? Que é o cara que se fez, né? Quem conhece um pouco da tua história. Mas a gente, antes da gente entrar em gestão mesmo das empresas, como você faz isso, eu queria entender um pouco como é que foi o começo, porque começou com a importadora, né? Com os cases de celular, né? Vamos entender um pouquinho desse teu começo no mundo empresarial. E tu sempre empreendeu, ou foi CLT antes? Como é que foi esse começo? Vamos lá, prometo que vai ser em 5 minutinhos a nossa história, tá, gente? O foco aqui vai ser na hora que o pau for atuar de verdade aqui. A nossa história a gente vai ser rápido. E voltando aí na parada de herdeiro, eu até queria, né? Eu sempre falava pra minha mãe, mãezinha, se eu tiver trabalhando um pouco mais com a inteligência, eu tinha deixado eu trabalhar menos, né? Eu tô trabalhando mais por mim e pela senhora. Mas uma coisa ela me ensinou foi a trabalhar, e o resto a gente correu atrás. E eu sempre falo que quem tem essa oportunidade que valorize, né, cara? Sim. Que valorize, porque quem não queria já pegar um caminho meio já andado, né? É. Então, valorizem aí, turma. Quem tem essa oportunidade de ter pai, mãe, família pra proporcionar isso pra vocês, tá bom? E, cara, vamos lá, né? Eu nunca fui CLT. Eu sempre disse pra minha mãe que eu não queria. Mas não é pela questão de não querer pelo lado negativo, ser ruim. Não, é porque eu sempre fui acelerado. E eu imagino que se eu tivesse alguém pra me controlar, eu ia me limitar muito. Então eu decidi pagar o preço desde o início de eu mesmo começar a empreender. Comecei a empreender, pode-se dizer que eu tive esse entendimento mais na frente, mas desde os meus 6 anos, quando a minha mãe começou a me pagar por algo que eu fazia, comecei a trabalhar muito. Isso desde sempre a gente que cuidou dentro de casa enquanto a mãe saía para trabalhar. E com 11 anos realizei meu primeiro sonho, que foi meu videogame, segundo, com 14 Comprando anos... tu mesmo. 100% com meu dinheiro. Tô falando de um Massa. videogame com 11 anos que na época era R$1.000. Sim, Minha mãe não tinha sim. zero condições. E eu comprei à vista, né? Bacana. Com 14 anos comprei minha máquina digital, que era um sucesso ali no Orkut, né? Bacana, Então assim, pra mim que vim de uma família simples, isso daqui era um ápice, né? E com 17 anos eu disse, cara, eu tô no rumo, fiz de tudo, cuidei de casa, fiz cobrança, comecei a
receber produto distribuidor para fazer as entregas para minha mãe. Depois comecei a cuidar, meu pai trabalha com salada de fruta e fazia as frutas, o pai saiu para vender e quando chegar a salada tava pronta. E essa loucura, eu recebia 10, 20, 30, 50 reais por semana e fui juntando. Consegui construir o que eu tinha construído até os meus 17 anos. Que eu não tinha muita coisa não, mas tinha um videogame, tinha uma bicicleta e tinha uma máquina digital. Bacana, E até então já tava com dinheiro preparado para comprar minha motinha. Enquanto a maioria dos moleques lá tá só brincando, sabendo de farra e gastando. Tá indo pra Não, locadora. cidade. E, tá indo na cara, locadora a gente não gastando pode videogame. entrar... Não, mas eu gasto muito dinheiro em locadora antes de eu ter o meu videogame. E assim, a gente não pode entrar na mente das pessoas. De fato, cada um tem uma forma de viver. Eu nunca posso dizer que esse tipo de pessoa, ele tá errado, porque ele decide priorizar a farra, ou outras prioridades que a gente que tá numa rotina de progresso não faz. Até porque, dependendo do que ele tenha de propósito pra vida dele, ele tá no caminho certo. E também Agora, a tem- gente e tá queria tudo alcançar certo, né? voos maiores, já não tinha tanta margem para erro. Hoje, tem muitas pessoas que tá alicerçada de um pai, de uma mãe ou de alguém que gosta dele. Se você errar, tem alguém que vai pagar o preço. Desde sempre, se eu errasse, quem pagava o preço era eu. E com 15 anos, eu me lembro que minha mãe disse, Rony, eu vou tirar uma motinha pra tu. Eu, não, mãe, que eu não tenho habilitação, não. E eu nunca prestei para fazer nada errado, não. Porque sempre eu fui aquele cara medroso e dava tudo errado de fato. Eu não vou perder a moto, não tenho habilitação, vou juntar meu dinheiro. E eu sempre juntei. E eu me lembro que uma vez, esse meu trabalho diário, toda semana eu juntava, eu não tinha muito luxo, nunca tive vaidade. Sempre gostei de cortar meu cabelo, fazer minha unha, coisinha simples que não gerava tanto custo. Então eu juntava muito dinheiro. Minha família simples, nunca me apeguei a luxo, sempre juntei muito dinheiro. E teve uma época que quando eu falei com os meus 14 anos, eu nunca falei isso pra ninguém. Primeira vez que eu vou falar. Os meus 14 anos, 13 anos aproximadamente, tudo que eu juntava eu comecei a dar pra minha mãe. Aí minha mãe pegava e me dava 10% em cima do dinheiro que eu dava pra ela, né? Mas minha mãe não era agiota. Mas era uma forma, tipo, de ela me ajudar a eu guardar o meu dinheiro e construir algo. E te estimular também, ó. Tô Certo. te dando, mas Não, também foi tô uma ficando boa com ideia. pouco, Tu né? guardava 90% Agora entenda. e os 10% ela Eu ia com comprar. 17 anos me frustrei. Por quê? Porque eu já tinha um valor até significativo. E a mãezinha disse, meu filho, na conta não tá fechando não, lhe pagando 10%. Você já vai ficar demais, você tem que ir atrás do seu. Ô, mãezinha, faça um negócio desse não, o negócio tava bom. E na época, eu me lembro que eu tinha uns 4 mil reais já com ela, quando eu tinha 17 anos. Ela pagava 400 por mês, era muito dinheiro. Dependendo, se a gente que é investidor, a gente vai fazer cálculo. Qual é hoje o investimento que líquido dá 10%? Né? E naquela época ela me dava, né? E eu disse, vixe, cara, vai acabar a vaca gorda. Eu tenho que me virar. Exatamente nos 17 anos foi quando eu comecei aos domingos ir pra feira com meu pai, vender salada. Eu juntamente com minha esposa, que na época era minha namorada. E quando eu tava encerrando ali o meu ensino médio, eu disse, cara, eu preciso fazer algo. Aí, faltando ali uns 2 meses, mais ou menos, eu disse, eu tenho que criar um negócio. E assim eu Nem pensei pensou de em faculdade. tudo. Não, minha mãe, ela também, ninguém da minha família é formado. Ninguém. Né? Pelo menos até naquela época. Hoje eu não me recordo, mas na minha mente não. E a minha mãezinha disse, meu filho, você quer fazer faculdade? E a mãe nunca foi de me adular, tá? Eu disse, tu é doido, mãe? Pelo amor de Deus. Quem é o exemplo que eu tenho aqui no bairro de faculdade? Na família, ninguém fazia faculdade. Então, não podia dizer que alguém que fazia faculdade era bem sucedido. Então, estudar direito, estudar medicina, estudar para ser funcionário público, não passava na minha mente, que eu nunca gostei de estudar. Era distante de Eu ti, nunca né? gostei de estudar, não tinha ninguém na minha família que era isso. Então, eu vou empreender. Minha mãe, ela foi meu maior exemplo, que sempre minha mãe foi sacoleira, depois teve sua loja, trabalhou com Romanel e perfumaria, essas outras Sempre coisas. fez os corre e te mostrou isso, Sempre né? foi correria. Minha mãe desde sempre foi correria. Engraçado, ó, tô falando de estudo. Princípios, cara, né, cara? Princípios, né? Exemplo. Hoje eu estudo muito mais do que na época da escola, velho. Na época da escola também não queria Aí, tu tá nada falando com por estudo. mim, hoje eu né? estudo mais do que trabalho, eu acho. Não. Mas Eu não você, queria mas você estuda o conversa. que você vai usar, né? Diferente da escola, É. que você vai estudar umas coisas que você nunca vai usar na vida, né? De verdade. E aí, cara, quando completei ali, faltando um mês mais ou menos pra mim encerrar o ensino médio, eu decidi empreender acessórios. E com 300 reais fui ali pro centro, peguei 2 gradezinhas, coloquei uns controles, uns carregador na grade, e eu disse, vou meter as caras, vou pra cima. E aí, na época, como eu já trabalhava aos domingos com meu pai vendendo salada, aí eu peguei do lado da cargueirazinha que eu vendia a salada, eu botei a gradezinha. Sim. E assim eu comecei a ganhar o do meu pai, da gradezinha. Aí foi que eu vi que chegou um certo momento que eu já tinha que desapegar do meu pai. Eu tinha que priorizar a gradezinha. Consequentemente, nesses 2 meses, terminei o ensino médio. E aí eu comecei a ter um tempo a mais para trabalhar na semana. Porque antes era só no domingo. Sim.
E foi onde Papai do Céu nos mostrou a calçadinha de frente do Banco Itaú. A tão famosa calçada do Banco Itaú. Que até ontem mesmo, ontem foi um cliente nosso, policial civil, ele disse, cara, vendo esse quadro que tem aqui na tua loja, eu sou dessa tua época. Na época, antes de eu passar pra Polícia Civil, eu era gerente desse banco. Eu era mesmo, cara, quando? Em 2011. Mas 2011 foi quando eu entrei. Aí tem a Jeane e tal, que trabalha... Pronto, eu trabalhei com a Jeane, que é outra gerente e tal. Então pronto, eu sou daquela época. Cara, então na hora que tu chegou foi na época que eu saí e tal. Mas que bom tá acompanhado teu resultado. Mas aí tu foi pra gradezinha na praça ainda, não era loja ainda. Não, que loja. Certo. Aí o pau começou a atuar, eu trabalho 20 horas por dia. Aí, com 2 anos depois, eu disse pra minha esposa, eu disse, amor, eu preciso botar uma loja no bairro. Por quê? Eu até 6 horas da noite, eu trabalho na calçada, 6 horas da noite até meia-noite eu tava trabalhando no bairro, fazendo entrega, atendendo a galera. Sim. Aí eu tinha que andar 2 bairros pra me vender um controle pra ganhar R$3. Mas naquela época eu não ligava pro dinheiro não, filho. Sim, Naquela época eu não tava entendia fazendo muito nome, disso não. Era trabalho. Eu queria era trabalhar. Queria, se fosse pra entregar um antena de R$5, eu ia um controle, um carregador, seja for. Eu disse, Adilinha, me ajude, eu não aguento mais trabalhar muito. A Adilinha é minha esposa. Não aguento mais trabalhar muito. Eu quero que você fique na loja física. E até então ela tava terminando a faculdade dela de RH e já tinha um trabalho dela já. Ela, tá bom, eu tô com você. Eu, tá certo. Eu, então pronto, pelo menos eu tenho que pagar o salário que a minha recebe lá. Aí eu tenho que contar toda uma história, fazer toda uma viabilidade, uma narrativa que vai ser progresso ela do meu lado. Mas não é porque ela é namorada, a gente garotão, aventureiro, tem hora que o cabo quer uma coisa, tem hora que o cabo quer outra. Aí passou o primeiro mês, eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava antes da loja. E o dinheiro não entrava. Eu, meu Deus do céu, comecei a me desesperar. Aí foi 2, 3. Isso Eu, a meu Deus loja do céu. era na tua casa ali. A loja é perto da minha casa, era um Certo. ponto onde eu aluguei. Aí Certo. minha rotina ficou na época. Por isso que hoje eu não me esforço trabalhar, cara. Trabalho muito, ainda sou acelerado e enquanto for necessário a gente vai até a gente chegar ao nosso resultado. Segunda a sexta, de 7 da manhã até 6 da noite, calçada de frente pro Banco Itaú. Domingo, de 5 da manhã até 3 da tarde, Feira da Parangaba, a famosa Feira da Parangaba. Sim. Ali foi uma aula internacional. Passei 9 anos na calçada, 7 anos na feira. Durante esses 7 anos, eu folgava 3 domingos no ano. Era pau na máquina, pai. Era 20 horas por dia. Se o cabo falasse em descanso, não era comigo, não. Ele ia entrar em depressão. Que chega, meus olhos era uma tocha. Era pau. Aí ficou a loja de segunda a sábado. De 8 da manhã às 8 da noite. Será que o menino trabalhava? Mas tinha hora que não dava tempo a gente atender todo mundo até o horário de 8 da noite, não. E nessa época tu já chamava Top Cases lá ou era só o Rony Não, dos a acessórios? Top Case existiu quando eu abri a loja. Certo. Passou 2 anos só sendo o Rony dos acessórios. Certo. Depois foi a Top Case. E, cara, depois a gente foi agregando com mais produtos, serviço. E quando foi em 2018, eu tomei uma decisão que, pra mim, foi uma das mais importantes hoje, é o que mais limita os grandes empresários. Falo grande porque muitas vezes o cara já tá no limite do limite, já para ter passado para os próximos passos e por motivo de ele se prender de algo, ele não percebe isso e fica limitado, estagnado. Foi onde a feira, que era responsável por 4 dias do faturamento meu, eu peguei e abri mão dela. Pleno dezembro, para outro ano, feira lotada, a melhor feira, eu disse, Adininha, a última feira é hoje. Ela, não, Rony, não faça um negócio desse não, que ela era do financeiro, mas na época ela sempre foi do financeiro. Mulher tem que ser do financeiro, mas naquela época não existia a palavra Detalhista, financeiro pra mim, não. Não existia marketing, não existia gestão, não existia nada. Mas Cuidava eu do fazia dinheiro, tudo. né? Mas eu fazia tudo. Hoje é porque as pessoas já deram o nome aos bois, né? Já deram o nome. de Pronto, tudo, né? hoje tem um nome em inglês bonito, alguns departamentos, eu não entendo muito inglês não, viu, filho? Aí pronto. Quando foi ali em 2018, eu disse, Adinha, não vou mais pra feira. Eu me preparei. Mas eu não preparei ela. Porque se eu preparasse ela, tem mulher que fala assim, vai. Aí tem outros que já fala assim, não vai. Sim. Aí eu sempre fui esse cara que eu não conto 100% com a palavra dela. Eu sempre dou pra ela algumas dicas, algumas situações que eu possa estar tomando. Mas eu não dei 100% a responsabilidade dela. Porque quem é o louco é eu. Ela já é o equilíbrio, né? Eu sou doido. Lá E em quando casa chegou é do ali... mesmo jeito, ó, velho. Não, nós temos que ter uma mulher, cara. O homem que não tem uma mulher pra segurar o cabo... E lá em casa Cabo ela tá que cuida do desaprumado. financeiro também. Aí quando eu tomei essa decisão, cara, meu negócio cresceu. Na matemática, ia sentir as consequências, mas cresceu. Não somente financeiro, em todos os aspectos. Divisão, Nossa. em todo o aspecto, pode-se dizer. Quando foi na pandemia, estourou a boca do balão.
até o último dia no lockdown, eu disse que não tinha perigo de eu sair da calçadinha, porque na calçadinha eu não ganhava dinheiro. Na calçadinha eu já ganhava 30 mil por mês, 40 mil por mês, meu filho. Na calçadinha. E as pessoas não entendiam porque a gente andava de Corolla novo, de Hilux novo. Eu também não entendia como era a forma de as pessoas calcular as coisas. Eu também ficava meio que perdido. Mas tipo, as coisas estavam dando certo pra mim. Sim. Irmão, se eu ganho 30, 40 mil reais aqui, tô trabalhando feito condenado, vou continuar trabalhando feito condenado, conseguir o que as pessoas aparentemente chegam no banco todo bonito aqui, todo dia diz que tem tantas empresas, mas o pessoal diz que eu não teria, talvez, condições de ter um carro desse. Eu também não entendo. Eu não entendi de números, filho. Uma coisa que eu aprendi foi consórcio na época. E eu consegui usar um Corolla com uma parcelazinha de 800 reais, uma Hilux com uma parcelazinha de 1.200 reais. E as pessoas não tinham esse entendimento, eu também não tinha, e no final dava certo. Só um parênteses aí, ó. Só um parênteses aí. Por não conhecer, por não saber. Tu fala que não entendia muito dos números e tal, né? Mas hoje, com todos os negócios que tu tem, todo produto ou serviço que tu tem, tu calcula ali a margem, tu tem isso. Tem que ter. Naquela época era tudo, meu irmão, compra, vou botar um pouquinho a mais, como é que tu fazia isso? Mas vou te explicar por quê. Sempre quando nós é dono de um negócio, nós está 100% dentro, não existe muita margem de erro, não. O cara pode precificar errado, pode fazer o que for. Por quê? Porque ele é o entregador, ele é o vendedor, ele é o financeiro, ele é o... É enxuto, né? É a operação é muito então, enxuta. se ele errar, ele errou pra ele. Sim. Agora, hoje não. Hoje, se a gente monta um negócio, tem 10 colaboradores, a gente tem que tomar muito cuidado na precificação, no custo fixo, no custo variável, na margem, no lucro bruto, no lucro líquido. Tudo tem que ter isso. Sim. Previsibilidade. Antigamente não, filho. Era eu e minha esposa. Eu acho que em 2020 nós tínhamos 2 funcionários. Era eu e minha esposa, nós tínhamos 2 funcionários. E tu falou Aí foi onde na pandemia. Pandemia, que é a calçadinha. Pandemia pipocou. Todo mundo fechou e tu, por Pandemia lá pipocou. de casa, continuou vendendo. Nós, cara, saiu de um faturamento X para 5 vezes mais. E outro, com a margem dobrada. Ninguém podia comprar, ninguém podia ir pro centro. Eu tinha acesso aos importadores. Os importadores mesmo tá chegando no container com tantas caixas. Eu, amigo, eu quero tudo. Ele, tá bom, amigo. Só compra, depois nós resolve pagamento, amigo. Eu, tá bom. Aí foi quando naquela época eu comecei a comprar fiado, né? Eu nunca, até então, nunca tinha comprado de fornecedor. Foi até um tempo desse, inclusive, foi mais por organização financeira mesmo. E de fato, o cara tem que comprar fiado mesmo, fornecedor que é pra ter crédito. Entendeu? Sim, o Trabalha cara com o trabalhando o outros, dinheiro né? dele sai muito mais barato do que o nosso, né? É. E, cara, naquela época, Cara, era pau na máquina. Chegava uma, sigo- 10, 20 ó, caixa. Eu sigo uma dinâmica que é o seguinte: se eu puder receber o quanto antes, eu recebo. Se eu puder pagar o mais na frente possível, eu pago. Porque eu trabalho com o dinheiro dos outros, cara. É bom. Melhor Quando o coisa cabo que tem você entendimento faz. de números, isso é ótimo. Agora, hoje, o Ceará, 46% dos cearenses é inadimplente. Exatamente por isso. Porque eu ganho um salário mínimo, mas o crédito do meu cartão é 2 salários mínimos. Eu vou estourar mais do que um salário mínimo pra mim e vou emprestar R$1.000 ali, daquele limite pro meu vizinho. Meu vizinho não vai pagar, cedo ou tarde eu não vou conseguir pagar. Por isso que, infelizmente, a grande maioria Isso é verdade. quebra o nome. Sim. Dando continuidade, na pandemia foi onde a gente contratou 1, 2, 3, 4, porque a gente começou a entender. Eu não tinha entendimento de loja não, viu? Eu não tinha entendimento de loja até a pandemia. Por quê? Eu era tudo, minha esposa era tudo, a gente tinha 2 pessoas para nos ajudar. Sim. Foi eu dentro de uma loja, eu não tinha entendimento de estar dentro de uma loja, porque eu chegava na loja já perto de fechar. Porque passava o dinheiro era minha esposa. Entendi. E quando eu comecei Cara, a primeira sensação que eu tive, na pandemia, eu almocei com a minha mãe e com a minha esposa lá na empresa. Cara, isso foi algo que pra mim teve um valor enorme. Eu, vixe, cara, olha aqui, ó, eu não tinha isso. Até hoje as pessoas não entendem, inclusive o Gui tava comigo, o almoço a gente foi uma barrinha. Ele, macho, aí depois que teve uma história, macho, como é que tu consegue comer uma barrinha? Eu passei 2 anos comendo barrinha, dos últimos 2 anos. Mas é porque eu me acostumei com isso, porque naquela época não dava tempo pra almoçar não, Sim. fi. Era pau na máquina, era Almoçar, pressão. vou deixar de A gente vender. dava uma... Não, e outra, a gente dava uma mordida que o cliente chegava. E aí, onde vem? Aí os pessoal naquela época gostavam de uns stories. Aí todo mundo eu tinha que vender uma coisa e fazer um stories. Aí ele repostava. Aí, consequentemente, quando ele repostava, eu já teria mais seguidores, supostos clientes, que essas pessoas traziam outras pessoas e eu postava mais. Teve uma época que meu Instagram era 100 posts, fi. Todo mundo comprava uma capa, eu postava uma foto. Comprava uma película, eu postava uma foto. E assim eu fui aumentando minha carteira. Nossa, E aí é uma aspas. Uma forma de cativar os clientes. Então, assim... Uma aspas aí. Tu já viu aí o poder da criação de conteúdo aí, Tu- daí já, né? Tu era quase Cara, que uma pra tu empresa ter de ideia, mídia, pra né? tu ter ideia. Antes, eu sempre brinco isso. Não é esnobando, não, mas de fato é falando a realidade que hoje as pessoas deixam muito bonita, né? Deixa eu falar muito inglês, né? Em 2012 eu já tava na internet, fi. Em 2009 eu já tava com a minha máquina digital. 2009.
Então eu já tava na internet, no Orkut. Eu postava foto que era uma beleza, mas eu também não entendi que era um marketing. Sim. Eu sempre fui um cara amostrado, comunicativo, postava tudo, sempre fui. Então, assim, aí daí foi onde surgiu o Rony, que na época, antes existia a palavra marketing digital, hoje o negócio digital e tudo, na época já existia rede social. E eu era pau na máquina, o que tivesse, era MSN, era o chat da UOL, era tudo. Sempre eu gostei de estar em todo canto. E aí, essa questão de eu mostrar tudo que eu vendia, era sem storyzinha, tô te falando, era sem postagem. Aí foi que na época as bandas de forró, onde eu chegava, eu nunca dei dinheiro pra banda de forró, onde eu chegava pela questão da nossa mídia, de a gente postar, ajudar, levar patrocinador, os caras mandavam alô e mandavam Alô, Rony, e Top tudo, e não sei o que. Aí pronto, pipocou de vez. Então assim, resumindo, antes de a gente já entender o que era pra fazer, a gente já fazia. Só não fazia de forma estratégica. Algumas coisas a gente era até intencional, outras não, entendeu? Eu sempre falava pra minha esposa, que na época ela não queria às vezes sair comigo pra uma festa, eu dizia, amor, faz parte do processo. Ela, que conversa é essa, meu filho? Isso lá faz parte do processo. Eu tenho calma, filho, a gente vai ter as colheitas, né? E assim a gente foi crescendo. Mas, cara, mesmo antes de entender o que era marketing, todo dinheiro que entrava, eu investia em som, carro de som, em moto de som, em rádio, em outdoor, gente, né? Em panfleto, Cara, sempre eu fui. Time, patrocinava time. Hoje do bairro, 70% dos times do bairro, dos bairros próximos, tem um nome Top Case. E nem tinha essa consciência de, tenho tantos canais de aquisição. Não entendia muito, não. Eu acho que era mais uma forma de ser generoso. Porque a gente, quando vem assim da periferia, existe uma palavra chamada consideração. E a gente sempre gostou, por conta de o bairro ser curto e tudo, a gente sempre gostou de ter comunicação com todo mundo e ajudar todo mundo. Não é à toa que hoje também a gente tem um dos negócios, na verdade, um dos propósitos, que é o Projeto Beneficente, onde a gente ajuda centenas de famílias, através dos nossos negócios, como também a ajuda de outros empresários que fazem parte desse projeto. Que a gente leva comida, palavra e palestra, seja o que for necessário, mensalmente para essa turma. Porque desde sempre eu fiz isso, mas antes eu não gostei de mostrar isso que a gente fazia, né? A gente sempre só fazia. E chegou um certo ponto que eu fui incomodado e dizer, eu tenho que ser... Rony, você tem que fazer. Eu comecei a fazer para incentivar outras pessoas a fazer. E, cara, resumindo, em 2022, eu comecei, de fato, a ter uma necessidade de virar empresário. 2020, contratei muitas pessoas no mesmo ano. Contratei umas 8 pessoas. Vendedor, comecei a setorizar o negócio. E comecei a entender que eu precisava setorizar, porque eu estava sobrecarregado. Se eu trabalhasse 20 horas por dia, a conta não fechava, porque talvez eu ia conseguir atender só 100 pessoas. Mas se eu colocar uma outra pessoa? Cara, nem sempre todo mundo consegue ter esse número. Naquela época que eu estava fazendo tudo, eu era tudo. Eu era o marketing, era o entregador, era o vendedor, era o financeiro, era o RH. Eu conseguia ter um resultado de aproximadamente de 0 a 10, 5, certo? Sim. E conseguia fazer com que todo mundo fosse bem atendido. Mas não era escalável. Eu ainda tinha mais 5 para adquirir. Aí eu comecei a entender que se eu contratar uma outra pessoa, ele não vai fazer assim como eu estou fazendo, mas ele fazer pelo menos um terço ou a metade. Se ele fizer um terço, eu ensino ele a fazer a metade. E assim eu comecei a ter o valor do meu tempo. Contratava uma pessoa, pagava um salário e ela fazia 1, 2, 3 coisas que eu fazia. E comecei a entender que eu fazendo isso, a gente começou a multiplicar. Antes eu tinha um resultado de 0 a 5, uma pessoa que eu colocava tinha um resultado de 0 a 3, mas eu gastava com ela só 1. Aí eu comecei a ganhar 2. E assim eu comecei a entender de números. E fui contratando, até que hoje a nossa equipe ela é formada por 18 pessoas. A Top Case, só a Top Case. E aí virou uma loja, saiu lá de perto da tua casa e foi pro centro, começou a abrir outras lojas. Aí, a Top Case hoje, ela tem 2 lojas. Desde quando a gente começou, estamos no Donald PC. Certo. E a gente abriu a segunda loja, que é de frente ao Norte Shop Jockey, que é a Top Case Conceito. Né, que é onde a gente está fazendo um modelo de loja exatamente para a gente trilhar os próximos passos da nossa empresa. Tem muito projeto que vem pela frente. Aí, quando foi em 2022, cara, pela essa questão de eu ter crescido muito rápido, posso dizer rápido, como empresa. Porque antes, como amador, o amador ele não sente muito o crescimento dele, não. Ele vem empurrando com a barriga o crescimento dele. Porque é mais confortável, porque mais ele tá sempre fluido, dentro, né? Exato. Ele não precisa gerir pessoa, não precisa capacitar pessoa, não precisa ter paciência com pessoa, não precisa se preocupar com a folha do tamanho do treino no final do mês. Aí eu comecei a ter que virar empresário. Em 2022 eu disse, cara, é uma vergonha pra mim. Eu tá no nível que eu tô e não tem entendimentos mínimos que um empresário normalmente que quer crescer assim como eu quero tem.
Aí comecei a buscar entendimento sobre gestão, sobre marketing, de fato, de forma intencional, de venda, de forma estratégica. Porque antes eu já fazia. Talvez quem falava de forma estratégica fazia muito bem na prática. Mas só que quando a gente é intencional, usando o gatilho certo, usando a estratégia certa, a gente sabe o caminho do resultado. É diferente de a gente ser muito aleatório. Sai falando, e no final o esforço vence. Vai chegar um certo ponto que a gente já não tem tanto esforço. Não. O esforço ele não escala. É. O que escala é a inteligência. Exato. E assim, quando foi em 2023, cara, comecei a buscar muito, 2022, 2023, muito esse conhecimento. Foi onde, através dessa minha experiência na prática como empresário, a gente também buscou partir para esse lado educador empresarial. Foi quando a gente começou a dar palestra, mentoria. E em 2023, eu queria validar uma segunda outra empresa, que foi aonde eu entrei junto com os meus contadores na Hope Contabilidade, onde eu disse que ia ser diretor executivo, ia cuidar de toda a parte comercial, marketing, estruturação e planejamento dos próximos 2 anos. Mas peraí, E assim a gente trilhou. Peraí, vamos lá, para entender. Você, com a Sou sua acelerado, tu vai me freando, que eu sou acelerado. Eu quero que seja hoje o podcast mais produtivo que foi até hoje. Com a sua experiência de vários anos na Skin the Game ali, estando no jogo, vendendo, sendo o cara multitarefas, aí você cresceu pra loja, depois na pandemia acelerou pra caramba, veio outra loja, hoje a loja Top Games está muito grande, te dando um resultado bacana, e aí veio você começou a ter consciência como empresário de entender a questão da gestão. E aí veio uma oportunidade, ó, eu quero ter outro negócio, eu quero participar de outro negócio. Foi mais ou menos por aí. Foi. Cara, eu entendi que, na minha visão, uma empresa ela precisava ter os principais pilares. Tendo isso muito bem estruturado, ela está preparada para iniciar e crescer muito bem preparada. Sim. É ter todos os processos bem alinhados, ter as pessoas ideais ou necessárias para tocar todo esse processo e você vender um produto ou ter um bom serviço que vai gerar satisfação e uma certa recorrência da parte do cliente. Pensando tudo nisso, eu disse, cara, eu tenho que criar o que vai fazer com que tudo isso que eu adquiri, investir em dinheiro e em tempo, me proporcione autoridade e uma renda muito boa ao curto e longo prazo. Foi onde eu falei com os meus contadores e disse, cara, o planejamento é assim, 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 assado, se não for com você, vai ser com outro. Aí disse, não, pelo amor de Deus, eu fui muito agressivo. Porque aí, ó, isso é bacana, porque tu atuava com produtos, tu vendia produtos, comprava e vendia produtos, certo? E aí tu pensou outro negócio, serviço. Sim. Não, e naquela época, cara, eu já pagava ali, em média, quase 7 mil reais pros meus contadores. Por causa que eu tinha várias empresas, lucro real, isso, aquilo, tudo e tal. Eu disse, meu amigo, 7 mil reais é muito dinheiro. Sim. Ou tenho que estudar pra virar contador, tenho que ser sócio dos meus contadores. Né? Foi onde a gente entrou de forma inteligente, não somente, no mínimo, pensando nessa economia de custo, mas pensando no que a gente ia proporcionar pra galera. E quando eu vi que os caras já tinham um histórico, que os caras eram muito bom, mas tinha pouco resultado porque não tinha comercial nem marketing, e é cultural nesse segmento de contabilidade, infelizmente, contabilidade, medicina... ele sabe a parte técnica. Os caras são muito bons nessa parte de executar a parada, né? Mas de mostrar de forma bonita, se vender, não é todo mundo que sabe. E eu, cara... Eu preciso apresentar isso. Falei pra minha esposa que ia falar com eles, e eles, onde tô com você? Não mediram muito esforço. Aí teve um que já deu uma recuadazinha. Não, tu é doido. Não é assim que funciona na contabilidade, não. Então, mas se eu conseguir acertar, eu vou surpreender esse cabo. Aí o cabo deu uma recuadazinha, mas não saiu. Aí o outro se entregou 100%. E nesse entregue 100%, a gente começou com uma estrutura muito boa, que é em cima da primeira Top Case. Eu reformei todinha, deixei um negócio 4 estrelas. Contratei uma pessoa. A semana seguinte, contratamos outra. Tem uma recepção. Não, cara, pelo amor de Deus, é só a maior contabilidade do Ceará ou poucos que tem recepção. Não tem que ter uma recepção. Porque tem que receber as pessoas, tem que isso, aquilo, tudo. Não, mas é um gasto nessa. Tem que ter, meu amigo. Confia em mim. E eu morri de medo, porque até então eu fiz com que os caras saíssem de uma certa zona de conforto para acreditar em algo que eu até então não tinha experiência. Eu tinha entendimento de contabilidade como empresário. Sim. E busquei o entendimento mínimo para tocar esse projeto também. E tu sentiu a diferença de vender produto e serviço? Cara, muito diferente. Porque um produto é fácil de eu gerar desejo de dizer, cara, essa xícara aqui ela tem uma durabilidade X de água gelada e de café e é um custo-benefício de 10, 20 reais e se quebrou, tu comprou outro, que é barato. Tipo isso. É muito fácil. Uma blusa, uma roupa, um celular, um acessório. Cara, tua película tá quebrada, irmão. Teu celular não tá sendo protegido. Então, então assim, coisinhas, uso diário necessário, alimentação, essas coisas é muito fácil. Contabilidade é muito difícil, irmão. Porque, primeiro, para fazer entender, naquela época que era mesmo, para fazer o empresário entender que ele precisa entender de contabilidade para que uma contabilidade ela exerça um bom serviço dentro da sua empresa,
Meu amigo, é difícil, porque o foco do empresário é o quê? É vender e ganhar dinheiro, pai. Assim como eu era. Mas entenda, a gente começou de forma estratégica a trabalhar na dor. É porque o Você já faturamento sofreu é muito mais glamouroso, tais né? problemas por motivo de você não trilhar esse caminho certo da parte contábil do seu negócio? Não, eu passei por todos esses problemas, meu irmão. Não queira passar não, que é ruim. Existe um preço muito alto. É multa, é juro, é fiscalização, é isso, aquilo. A gente sabe muito bem como é que funciona. A gente começou não sendo um contador, porque eu não sou. A gente levando ali o lado comercial e marqueteiro na medida do possível, do lado contábil. Você como O empresário. usuário, você como usuário primeiro mostrou as dores O do empresário. empresário e aí foi Exato. atrás disso. Eu, cara, primeiro planejamento. Em 3 meses a gente tem que ter 15 pessoas. Sendo que os caras já trabalharam 7 anos e só tinha 47. Que loucura, né? 3 meses, Você tá falando conseguimos. cliente? Cliente a mais. Sim. E detalhe, ticket médio dos caras, R$250. Hum. Eu tinha que aumentar pra 500. Entendi. Aí eu, cara, vamos aumentar. Aí comecei a aumentar pra 400. Aí começamos a fazer reunião com todos os clientes que já existiam na base. Alguns saíram porque aumentou. E eu, vai fazer, faz parte. É assim mesmo. Não, aquele cliente tá muito tempo. Não, vamos perder ele, faz parte. Porque a gente não tá mudando de posicionamento. E foi. Aí, micros resultados. 3 meses, 6 meses e 1 ano. A gente foi executando de acordo com o que estava no planejamento, ciente que aquele caminho e resultado que a gente tinha de 1 ano, no caminho a gente tinha que entender se realmente estava fazendo sentido ou não. Sim. E tava sempre fazendo sentido. Eu disse, ó, em 1 ano a gente não tá mais aqui. A gente estamos no Rio Mackenzie com a sala lá. Quando foi com 6 meses, eu disse, a gente não vai estar com essa, a gente vai estar com 2. Quando foi com 10 meses, a gente tá se mudando disso. 2 salas não vai caber pra gente. Tem que ser 3. Tá doido, Rony? Isso aqui tem que ser 3. E assim a gente foi crescendo. E hoje, cara, a Roupa Contabilidade é uma referência, de fato, no estado, né? A gente ainda não tá 100% de forma estratégica do jeito que a gente quer, mas estamos respeitando o tempo e cada etapa. Mas hoje, a gente saiu de uma quantidade de empresas, de 47 empresas com ticket médio de R$250, para 208 empresas com ticket médio de 500. E tem um nicho específico ou tamanho de Não, empresa? cara, lá a gente tem especialista em várias áreas, segmento e regime. Seja lucro real presumido, seja MEI. A gente é relacionado a segmento hoje, a gente atende uma quantidade muito grande. A galera de mercadinho, supermercado, farmácia, essa galera que é lucro real, a gente tem essa especialidade dentro do nosso escritório. Que hoje, inclusive, a gente conta com a equipe de 15 pessoas. E 3 salas no Kennedy. Então, assim, o que eu aprendi até 2022 para 2023, busquei muito conhecimento para abrir um outro negócio, validei em 2023, 2024, a gente foi abrindo outros negócios, a qual esse que você falou. Cara, e nessa mudança, você já era um cara conhecido nos acessórios, celular, em tudo, na tua loja, e quando tu foi falar, cara, vou montar um negócio de contabilidade, quem te conhece falava, ixi, o Rony é maluco, velho. O cara já vende bem pra caramba aí, vai entrar com um negócio de contabilidade. Cara, mas assim, quando o foco das pessoas é abrir um outro negócio ou uma outra loja pensando só em ganhar dinheiro, nem sempre eles vão ter isso como resultado. Porque podia pensar assim, ó, ele vai abrir mais uma loja só. O meu motivo principal até então não era ganhar dinheiro, que foi que eu falei antes, era autoridade. Por quê? Porque a minha visão das pessoas era o quê? Era um menino que veio da calçada e que deu certo na vida, não de um grande empresário. Então eu ia ter que ir para alguns segmentos que gerassem autoridade. E hoje é o quê? É um cara que é formado, pode ser rico na vida. Um cara que veio da periferia, nem sempre ele pode. Algumas vezes ele vai ser até julgado. Você entendeu? Então assim, eu tenho que fazer isso. E eu me lembro que eu disse pro meu contador na época, eu disse, cara, mas eu não vou estudar contabilidade, eu vou estudar direito. Ele, tá doido, Rony, tu é doido, tu não gosta de estudar, tu vai querer estudar logo direito. Eu, meu amigo, se for de eu perder 4 anos estudando, não vou perder estudando pra fazer uma outra coisa, não. Administração é bom, mas não é bom, não. Existe coisa melhor. Porque na vida real tu já aprende quase tudo. Não, e eu vou te falar, quem falou isso foi um amigo meu, o pastor Herculano. Eu conversando com ele, ele disse, não faça administração não, eu só falo de administração, mas faça não, irmão. Faça outra coisa, porque tu já faz tudo que tu vai aprender na administração. Então pode ser que isso não gere a autoridade que tu queira. Ou aprenda o que tu quer, ou o que vai ser necessário para os teus próximos passos. Aí, há 2 anos atrás, eu já tinha ido para um contador, que eu ia estudar direito. E daí, cara, quando eu me encontrei com o meu advogado para falar de próximos passos, eu vi que, de fato, eu precisava agregar mais coisas que gerasse autoridade. Foi quando eu comecei a estudar direito. E eu disse que, meu amigo, se você quiser uma oportunidade para mim proporcionar crescimento do lado comercial e marketing na medida do possível, do que pode, o que a OAB permite, eu estou aqui. Ele, então pronto. Aí foi onde a gente se tornou diretor financeiro.
comercial e marketing, e hoje a gente faz todo esse planejamento para ele executar, como advogado. Você entendeu? Mas, claro, na parte da educação, da execução, que executa ele e os outros advogados que faz parte do escritório. E assim, cara, tudo foi dando certo. Eu tenho a ASV, que é a aceleradora comercial, eu peguei o meu gestor de tráfego que trabalhava para mim, um cara altamente de potencial a ser extraído, um cara novo, querendo vencer na vida. Eu disse, cara, tem um planejamento assim, 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 assado. Vamos pipocar. Ele, Rony, eu tô com você. Então pronto, a gente vai começar na sua casa, vamos estruturar, gastei 20 e poucos mil reais para estruturar lá. Tem até a foto aqui, bem simples, bem amador, mas entenda, daqui a 3 meses, a 6 meses a gente não tá aqui. Ora, com 2 meses a gente já tá no Alphaville, com 2 escritórios. Você entendeu? Aí hoje, eu tô falando de uma empresa de 6 meses. Nos 3 primeiros meses, essa de aceleração, ela entra nas empresas para acelerar, principalmente em grupo. Hoje a gente cria máquina de vendas nas empresas. Certo. Não somente a gente presta assessoria de serviço de tráfego pago. Tá. A gente não pode, baseado pelo que a gente almeja no crescimento das empresas, ser somente um gestor de tráfego. Tá. Não, a gente é um acelerador comercial onde a gente implementa a máquina de vendas nas empresas através de uma metodologia que a gente criou. De gerar demanda, de ter a ferramenta necessária para otimizar esse atendimento de forma inteligente, fazer com que a gente tenha uma taxa de conversão maior, que é o CRM, e, consequentemente, ter todo o script e treinamento necessário na mão do vendedor para que ele execute isso com mais agilidade e, assim, consiga trazer mais pessoas e colocar no giro. Entendeu? Cara, isso para todo tipo de empresa, para serviço? Todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. Bacana. É porque, assim, entenda, cara. Às vezes, inchar é bom, porque a gente tem um respeito a mais. Mas, de forma lógica, os processos é o mesmo. Eu não preciso entender de tais situações. Eu preciso entender como funcionam os processos, quem as pessoas que vai tocar e qual o produto ou serviço tu vende. Morreu. Bacana. Rápido a gente vai fazer com que uma máquina de venda gire naquele negócio. Nossa. Por quê? É só gerar demanda. Eu tava conversando com um advogado amigo meu, Felipe, ele disse, Rony, cara, tá bem, mas Felipe, deixa eu te falar, há 2 anos atrás, irmão, tu tirava um lucro líquido do teu escritório de 50 mil reais com 7 mil reais de custo fixo, certo? Ele, certo, 2 anos depois nós estamos aqui no mesmo lugar, tu tem um certo crescimento, tá bonito, mas tu cresceu, irmão, 10%, porque tu deixou de ganhar 50 mil para ganhar 55 e o teu custo fixo aumentou para 17 mil. Fora a inflação aí do... Meu amigo, decresceu, tu encontrou onde é que tá o teu erro? Ele, cara, não sei. Me explica todo como é a tua situação aqui. Cara, eu recebo clientes de indicação, clientes que já me conhecem e tal. Meu amigo... Não tinha prospecção ativa. Não tem como você escalar esse negócio, irmão. Indicação é um canal altamente assertivo. Mas para escalar, você não vai escalar. Vamos fazer um cálculo rápido de padaria? Ele, bora, Rony. Pronto. Tu vai pagar um exemplo, tá? 3 mil reais mensal para assessoria que a gente vai implementar no teu negócio. Tu vai pagar 2 mil reais a ferramenta que normalmente a gente usa o como. Por mês, você vai gastar em média aqui 5 mil reais de tráfego pago, seja no Google, seja no WhatsApp. Vamos botar aqui um pelo outro, o lead vai sair a 10 reais, certo? Ele certo. Vamos botar aqui que tu vai precisar de 2 pessoas pro comercial. Um SDR e um close, né? Pra quem não sabe, o SDR é o cara que qualifica, o close é o cara que fecha. Certo? Aí, um cara que é SDR, ele vai ganhar ali em média uns 3, 4 mil reais. E um close vai ganhar em média ali 6 mil reais. Então vai ser 10 mil reais, com mais 5 mil reais de tráfego, com mais 3 mil de assessoria. Tu vai gastar 18 mil reais, certo? Agora bora pra calculadora. Tu vai trazer 500 pessoas a 10 reais. Dessas 500 pessoas, vamos botar que a tua taxa de conversão, ela seja aqui, baseado pelo que você falou, que você já tinha visto com outros amigos advogados, é 10%. Se for 10%, tu vai atrair 50 vendas. 50 vendas, teu ticket médio é R$ 2.500. 50 vezes R$ 2.500 vai dar R$ 125 mil. Teu custo fixo é 18 mil reais. Vamos botar com mais os variáveis, vamos botar mais 10 mil reais, vamos botar para 30 mil reais. Tu vai ter aproximadamente ali 80, 100 mil reais, meu irmão. A conta fecha ou não fecha? Eita, meu irmão, que loucura e tal. Não, mas vai ter que botar mais advogado. Pronto, vamos botar que tu vai botar mais 3 advogados, um advogado pelo outro, tu vai pagar 4 mil reais. Vamos botar aqui de 30 mil reais para 45 mil. Tu tá previsto para ganhar mais 50 a 70 mil reais no teu negócio, meu irmão. A conta fecha ou não fecha? Ele pirou, ele disse, macho, vamos implementar isso. Mas é a gente entender de número, né? Hoje... E essa lógica funciona para qualquer outro... Qualquer negócio. Qualquer negócio. Não tem pra onde correr. Tu falou de implantação de máquina de vendas e CRM nas empresas, que é o que você faz hoje com a aceleração, né? Cara, como é que tu... A maioria das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, não sabe nem o que é CRM.
né? Ou então já ouvi falar. Me arrepio, macho. Tu falando isso aqui, que é de arrepiar hoje. Né? A gente chega nas Não palestras sabe nem de o que 100 é. pessoas. Quem aí faz uma DRE? Ninguém sabe o que é uma DRE. Meu Pronto. Deus do céu. CRM, pequenas Que loucura. empresas, micro e pequenas empresas, não sabem nem o que é, faz numa planilha, faz num livro caixa, o controle, às vezes nem faz controle de custo. Como é que tu chega lá para identificar? Só de não existir, claro, é importante ter. Mas, às vezes, não precisa ser um CRM, um sistema. Às vezes, uma planilhazinha já resolve, né? Como é que tu identifica se precisa, se não precisa mesmo ter um CRM? Cara, eu posso te dizer que o CRM, no pior cenário, a gente vai extrair dele o chatbot, certo? No pior cenário, o chatbot, ele já vai melhorar a tua taxa de conversão. Aí é onde você já entra em outras estratégias do CRM. Que é disparo, que é follow-up, que é outras coisas que dá para implementar nele. Mas no básico, no chatbot, a gente já consegue extrair um resultado para o cliente. Normalmente o cliente, ele, no máximo, se ele fizer tráfego, e olha que a minoria faz tráfego, mas no máximo ali, no pior cenário, quem faz o tráfego é ele, turbinar. Ele não estrutura um funil. Os clientes eles chegam de forma aleatória, não existe um padrão de atendimento. Ele não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem, não Existe sabe o qual é o fluxo, perfil né, do cliente. fechado. Os clientes demoram pro primeiro contato. E, cara, é uma bagunça. Quando eu percebo isso, pronto. Aqui já dá pra gente entregar no mínimo o resultado no pior cenário em 6 meses de 30% de crescimento. No pior cenário. Por quê? As pequenas... vamos botar a pequena partindo pra média ali. O cara que tá do 1, quer ir pro 2, 3. Ele fatura em média 50 mil. Quando eu detecto isso, cara, aqui tá fácil. Principalmente dependendo do segmento. Vamos dar um exemplo como roupa. O cara que tá fácil. O cara não investe em tráfego ou se investe é na tora, 100%. O cara não tem script de venda. O cara não tem um chatbot inicial para o próprio CRM qualificar o cliente entender a necessidade dele ali numa certa demanda. Meu irmão, aqui já tá bonito. Aqui só nisso eu já consigo fazer com que o cara cresça. Quando tu pega esse cliente é mais fácil que tu, rapaz, Eu fico já preocupado. Eu vou... Eu já fico mais preocupado. Porque Agora tu quando vai o ter cliente já as chega entregas, dizendo que, ó, eu conheço assim, assado. Eita, esse cliente já passou por alguma consultoria, ele já Onde tá é que eu com... vou entrar aqui? Ele já tá com cheio de bloqueio na mente. Ó, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí é onde a gente, claro, exige mais inteligência de um outro nível para trabalhar em cima desse cliente que já entende. Mas o cliente que não entende, a nossa promessa até então, ela é até, pode-se dizer, pessimista. Cara, em 6 meses tu vai crescer em média aqui 20 a 30%. 5 meses por mês, no pior cenário. Aí, no segundo mês, porque o primeiro mês é a organização. No segundo mês, o cara já tem um crescimento de 15%, ele pira. Nossa. Mas não é difícil mesmo, cara. Por quê? O cara tem uma lojinha de roupa ali, o cara já até é bom conhecido, o cara tem um bom conteúdo orgânico nas redes sociais, ele faz ali um movimento doido, trabalha 20 horas por dia, ele fatura ali 50 mil. Eu tenho que entender o quê? Quantas vendas ele faz por dia, qual o ticket médio dele? Pronto. O ticket médio dele, um exemplo, tá? É R$150. O lucro bruto dele lá é em média 40%. Vamos entender que, então se ele faz uma venda de R$150, ele bota 70 no bolso. Aí tira os custos e tudo ali, numa logística dessa daqui, ele vai ganhar R$40 por venda. Tipo isso. Tem os custos operacional e tal e tal. Então pronto, eu tenho que fazer com que eu gere demanda, ele tem uma taxa de conversão X, em cima do investimento que ele vai estar fazendo, ele vai estar ganhando tanto que no final do mês ele paga 3 mil a gente, investiu 2 mil em tráfego pago, 3 mil em tráfego pago, e ele ganhou 10 ou 20. Resumindo, fechou, né? tá dando ROI. Boa, Massa. boa. Você entendeu? Massa. Cara, antes da gente falar, eu queria falar mais sobre a aceleração de empresários, mas eu queria entrar num ponto aqui, que aí você começou a diversificar seus negócios, tem a importadora de acessórios, tem a participação na contabilidade, tem a aceleração. Como que um empresário, né, a gente conversa muito com empresários aqui na nossa audiência, como que o empresário que tem um negócio e está querendo ir para outro negócio, como que você divide a tua cabeça e o teu tempo? Porque a gente sabe que o dia só tem 24 horas. E o cara tem mais de um negócio, como é que tu estrutura essa gestão dos negócios por tempo, por dia? Como é que tu faz isso? Cara, eu tenho um calendário diário, semanal e mensal. O que eu preciso fazer todos os dias e quais são as minhas responsabilidades em todas as empresas e quais são as minhas metas. Em cima desse calendário, eu trilho ele, já sei o que precisa ser feito, consequentemente a gente entrega aquilo que a gente prometeu, sem ser irresponsável e injusto com ninguém. Certo. É simples. Aí, diariamente, o que a gente faz? Aí existe todo um trabalho de 6 horas da manhã porque querendo ou não, até meia-noite. Porque querendo ou não, tu ainda tem que dar foco para tua empresa de venda, a empresa inicial, que é a Top Key. Sim, com certeza. Mas a gente paga um preço muito grande para isso. Hoje a gente paga diretores para estar nas nossas empresas para que seja executado o trabalho sem a nossa presença. E a gente dá limite para eles
de sim, de não, e eles têm que fazer o que precisa ser feito. Então, tipo, eu tô aqui com você, a gente tem vários negócios. Dificilmente, só se o mundo estivesse acabando, você vai ver alguém me ligando relacionado aos meus negócios. Porque eu não posso fazer com que os meus negócios eles sejam dependentes de mim. Eu, como empresário e investidor, porque assim, ó, quando a gente é dono, a gente quer fazer tudo. Sim. Aí a gente começa a ir pro lado de contratação, aí a gente começa a ter o valor do nosso tempo. Antes eu fazia tudo, ganhava tanto. Comecei a trazer uma pessoa para pagar um salário e essa pessoa faz tantas coisas que antes quem fazia era eu. Aí eu comecei a fazer com que o meu tempo que eu gastava para essa coisa que um cara que ganha um salário pode fazer, eu posso investir em outro canto que eu posso ganhar mais. E consequentemente a gente começou a fazer dessa forma. E eu fui entendendo que quanto mais pessoas eu trago, mais responsabilidades minhas que antes eu fazia, eles assumem, e eu só faço de fato o que eles não podem fazer. E foi aonde a gente entendeu que eu vou montar uma empresa, vou colocar todos os processos para os colaboradores tocar, e no final da situação, ou vai ser um sócio que vai dizer sim ou não, ou é eu. Entendi. Em todas as empresas, tem sócios. Só não na Top Case. Na verdade, na Top Case, quem é sócio é minha esposa. Mas só que na Top Case, eu tenho um diretor. Já nas outras empresas, a gente não tem diretor. O diretor quem é? Os sócios. Você entendeu? Então, assim, eu consigo fazer com que responsabilidades e deveres a gente coloque para cada um e cada um toque o necessário para que a gente continue tendo resultado e crescendo do jeito que sempre a gente cresceu sem a minha presença. Eu sei o quanto a presença do dono engorda o gado. Mas eu tenho que entender que não é o olho do dono que vai fazer com que a empresa ela escale de verdade. Por quê? Quando a gente dono está dentro de uma operação, a gente acaba muitas das vezes sendo muito detalhista e dando atenção a coisinhas pequenas que faz com que, infelizmente, você se estresse, né? Por coisas que não era para você estar se estressando. Não é que eu vou ser irresponsável com minha empresa e deixar ela abandonado. Eu vou colocar todos os processos em todos os setores tem que ser executado e tem pessoas para fiscalizar isso. Tem que acontecer. E no final das contas, eu quero o resultado. Eu tenho que entender que eu, como dono, estando fora do meu negócio, vai vir muitos feedback negativo, vai vir algumas coisinhas que está atrasado, vai vir alguns atendimentos que não foi perfeito, e eu tenho que contar com essa margem de erro. Porque se eu estiver dentro do negócio, eu não vou escalar o meu negócio. Sim, e assim a gente deixar o mais automatizado possível e escalar. Hoje, o que a gente percebe na grande maioria das vezes, é os donos ele tendo um ego muito grande, um apego muito grande pelo seu negócio. Eu amo a Top Case sempre pra mim vai ser o meu maior amor voltado a negócio. Mas eu tenho que entender que eu não posso ficar dentro. Meu irmão, se hoje eu posso estar em um contrato com o meu advogado, a gente pode estar fechando um contrato de 10, 20, 30 mil reais. Na contabilidade, um contrato de 10, 20, 30 mil reais. Com os meus sócios da urbanizadora, para uma pessoa, a gente pode vender 10 lotes que a gente vai faturar 500 mil reais. Eu vou estar me preocupando com um problema de um cliente vai estar gastando 50 reais uma capa e uma película? Não é menosprezando. Sim. Não é esquecendo de onde eu vim. Cálculo, é fazendo um cálculo. A minha energia ela vai resolver que tamanho de BO. Sim. Ela vai converter que venda. Os BOs vão aumentando à medida da responsabilidade do tamanho. Exatamente. Né? E, cara, perguntas essenciais que você faz quando vai escolher um cara para ser diretor. Ó, cara, esse aqui eu vou ficar mais no estratégico, eu preciso contratar um cara aqui. Qual a pergunta que tu faz pra esses caras? Perguntas essenciais. E geralmente alguém de dentro ou tu traz de fora? Cara, eu sempre gosto de alguém de dentro. Porque alguém de dentro, ele já tá alinhado com a cultura. A partir do momento que eu dou um cargo superior, de altíssima responsabilidade, que ele já não vai ser ele vai ser as pessoas e as situações de dentro da empresa, eu tenho que ter total confiança nesse cara. Eu não posso ter o mínimo de incerteza dele. Não é à toa que, da Top Case, 99% dos meus colaboradores foi eu que formei, do zero. Massa, cara. Mas por quê? Hoje, ou na época, dava certo, eu tinha esse tempo. Hoje eu já sou muito claro com meus colaboradores. Galera, eu não tenho tempo. A diferença é que o que eu falo hoje, vocês têm que... O que eu falo que antes eu ensinava em um mês, vocês têm que aprender em um dia. Eu sou muito claro e eu cobro muito. Porque eu tenho que fazer com que essa pessoa, ela entenda que de fato com a gente lá é pressão e eu preciso do 200% dela. Se ela tiver na incerteza que ela não vai querer cobrança, que ela não vai querer fazer muita coisa que é necessário, essa pessoa não é ideal. Então, qual é o segredo? Existe o segredo para você contratar uma pessoa a qual, através dessa contratação, você pode fazer dela um grande líder no seu negócio. Existe a pessoa que está dentro do seu negócio, ela pode se tornar um grande líder. Começando da contratação. Cara, eu sempre falo para os meus mentorados,
muitas das vezes o problema dele é a pessoa. Eu acho que a grande maioria dos empresários é pessoas. Mas por quê, cara? Infelizmente, tem situações dentro da empresa que não pode terceirizar. Lidar com pessoas é a parte mais difícil. Mas é uma coisa que eu não terceirizo. Contratação é comigo. Nossa. Contratação é comigo. Eu acho muito bonito as empresas contratam RH, faz seleção e chama 20 pessoas, 10 aparece, 5 tá qualificado e para iniciar o trabalho, de duas, uma vai. Resumindo, com 3 meses sai. Realidade, baseada em números. Nossa. Contratação minha, eu primeiro faço uma análise da pessoa que eu vou contratar. Normalmente é indicação e quando é indicação eu faço uma análise geral da vida da pessoa. De princípios e valores. Por último, é que eu vou me preocupar com a capacidade técnica dela. Entendi. Entrevista, meu irmão, qual a tua expectativa de crescer dentro da empresa? Quais os teus sonhos pessoais dos próximos 2 anos? E por que eu devo te dar essa oportunidade? Pergunta bem comum, certo? O cara responde em 10 minutinhos. Respondeu em 10 minutos, eu passo 1 hora falando de todos os processos, a cultura, da onde a gente veio, aonde a gente quer chegar, a nossa visão, o que a gente não permite de nenhuma forma. E uma das coisas que a gente já fala logo, eu não quero, nunca precisei de atestado médico. Se você disser, meu irmão, que não pode, só mande uma mensagem, eu vou confiar em você. A partir do momento que você disser que tá doente, mas vai vir trabalho, você também nem precisa me comunicar. Isso é você e você. E baseado na forma que você quer crescer, do jeito que você quer crescer e aonde você quer chegar dentro da empresa, Isso vai ser analisado. é você e você, meu irmão. E assim, sempre foi firme e rigoroso nas contratações. É 1 hora eu falando. Aí quando o cara pensa em respirar, não, calma, deixa eu terminar. Aí vai. Aí o cara pega e diz o quê? Eu vou crescer na vida e tal. Não, mas tem calma, irmão. Eu não posso fazer com que você diga um sim, porque até então você veio preparar para dizer um sim. Talvez pela sua necessidade. Faça o seguinte, eu quero que você fale com sua mãe, seu pai, sua namorada, seu papagaio, o pinto, a sua família todinha. Pra você me dizer um sim ou não amanhã de forma 100% decidida. Porque senão toda essa conversa pode ser que ela seja em vão. E se tiver alguma dúvida, você me pergunta depois. Mas até então eu preciso 100% da sua certeza. Porque se tiver 1% na dúvida, irmão, nesses 3 primeiros meses de aprendizado, você vai ter que sair. E se você sair, vai passar por um novo processo de qualificação, de contratação. Vai dar trabalho, irmão. E assim a gente consegue fazer pode-se dizer, de pequenos seres humanos, grandes profissionais. Líderes, né? Bacana. Consequentemente, de acordo com o andamento, da capacidade, a gente dá já um cargo de liderança. Porque assim, ó, cargo de liderança, cara, não é pra quem tá há muito tempo. Cargo de liderança é pra quem tem capacidade de fato pra tocar um projeto. E assim... Ou seja, esse parênteses é importante, né? Porque muita gente, empresário, não, esse cara tá comigo há 10 anos, eu vou promover ele aqui a um líder do setor. Não é por tempo, nem é por merecimento, claro, mas não é por tempo de casa, né? E tu quer... E outro, viu? Os empresários estão aqui nesse episódio, eles vão concordar comigo. Os mais antigos é os que... Completa a frase. Os mais antigos é os que mais... Mais acomodado ali, né? É os que mais são acomodados, meu irmão. É os que mais dá trabalho. É os mais difíceis de você moldar. Você entendeu? Então, assim, temos que ser muito claro. Cara, eu peguei uma aula grande. Há uns 3 anos atrás, né, um cara que trabalhou com a gente durante 5 anos, ele, infelizmente, ele fez algo que perante a cultura da empresa não podia. Ele assediou uma pessoa que trabalhava na empresa e até o qual ele sabia que não é permitido ter relacionamento dentro da empresa. É uma cultura. Por que a gente faz isso? Ah, porque a gente trabalha com o cliente toda hora e a minha namorada, o menino falou assim, a mulher olhou assim e tal. Vai haver conflito dentro da empresa, né? E eu aprendi isso baseado numa cultura de uma grande empresa. Inclusive, foi até meu primo que tinha me falado, cara, eu saí da empresa porque não pode as pessoas que se relacionam trabalhar lá. E se eu não me engano, acho que é até o Super do Povo. Mas as grandes empresas, a maioria é assim, pô. Mas entenda, não é porque a gente quer se meter do lado pessoal. É cultura e a gente sabe que baseado em cálculos E vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, certo? E o cara fez isso. Meu irmão, o cara foi com a faca no coração. Eu tive que chamar o cara pra demissão chorando. Mas entenda, a minha empresa ela melhorou 1000%. Por quê? Porque esse cara não era que ele era um ruim colaborador. Entenda. Deu exemplo. Ele era um exemplo, certo? Mas o exemplo dele, de fato, estava sendo de fazer o quê? Nas pessoas? Acomodar. As pessoas entravam na empresa com expectativa elevada. Não era que ele era um ruim colaborador. Sim. Ele era acomodado. A forma de moldar ele foi totalmente difícil, então era mais fácil de ele que estava numa operação ativa moldar as pessoas do que eu.
Você entendeu? Dúvida, cara. E de lá pra cá eu já não tive mais medo de, infelizmente, botar pra fora colaboradores antigos. Se a gente for analisar, independente do negócio que tu atua hoje, o teu negócio seria mais marketing e vendas? O business do teu negócio, porque até onde eu vi, tu entra top QI. Processos também, Tu entra né? muito em marketing e vendas, na contabilidade, na advocacia. Então, assim, se a gente for analisar o teu core business, é realmente marketing, vendas, processo? É o Cara, que eu tu posso entende? dizer que eu, como Rony, eu sou mais puxado pro lado gestão. Eu, como Estratégia. Rony, estratégico. Massa. Agora, lado Rony Empresas, já é marketing e vendas. Por quê? Independente do segmento, o processo de venda vai ser basicamente as mesmas coisas. A apresentação de um produto em um marketing, isso a gente faz muito bem feito, com a ajuda de outros profissionais. Estruturação comercial com abordagem, oferta, quebra de objeção e chamada para ação. E aí a gente vai só modificar alguns detalhezinhos, dependendo do segmento. Após isso, aceitação do produto ou do serviço para um cliente. Então, sim, minha obrigação é essa como Rony empresa, mas como Rony pessoa, já é gestão. Por quê? Eu tenho que criar tudo isso nas empresas, delegar para a galera executar, onde eu já tenho que sair do negócio, já para cuidar da gestão de números e riscos. Isso que tu faz, cara, é foda porque assim, a maioria dos empresários é muito apegado com sua empresa, né? Ele quer estar ali dentro na operação, mesmo se distanciando, colocando o líder, ele quer estar acompanhando isso e tu é o contrário. Tu treina o cara, faz o líder, tchau. Tchau no sentido de operação, tô no estratégico. Exato, com responsabilidade. Com responsabilidade. É, Então, a maioria dos empresários é muito apegada a ficar nisso, né? eu amo, mas existe a questão de você amar e poder, Sim. né? Então, assim, como você falou, hoje a gente cria toda a estrutura, a gente cria todos os processos, contrata as pessoas e delega. Tem até uma parte onde o Ricardo Eleta, ele fala, em uma palestra dele, que ele diz, cara, é o seguinte, eu fui pra praia e a menina que cuida da minha filha deixou minha filha solta. E eu tava sentado tomando água de coco e a mulher olhando pra bebê entrando dentro do mar. E eu olhei pra ela olhou pra mim, olhou pra bebê e ela ficou parada e eu fiquei parado e a bebê entrando dentro do mar. Assim é a gente como empresário. A gente delega e fica vigiando. Se a gente vê que a pessoa realmente não tá fazendo, se a gente acompanhar, percebe isso ao prazo, no decorrer da jornada, beleza. Agora, se é algo fatal, você tem que também estar vigiando. Mesmo que você delegue um líder ou você coloque pessoas para fiscalizar aquilo. Porque tem situações que é fatais. Nesse caso era o quê? Se ele não tivesse levantado para correr para pegar a filha dele, para não se afogar, a minha tinha se afogado. Isso é uma história. Mas baseado em negócio, é assim também. Então, assim, eu tenho que botar os processos mais assertivos e validar e mostrar para quem vai estar tocando o projeto que é validado. Porque senão eles vão dizer, não, o que tu tá falando aí não existe. O resultado que tu tá falando aí não dá. Por causa da concorrência, por causa disso, disso. Então eu tenho que validar. Todos os processos eu tenho que validar para me executar para eles. Aí eu trago as pessoas, alinho as pessoas com aquele setor que ele tá executando, consequentemente o produto. Aí eu tenho que só o quê? Acompanhar. Ei, líder, como é que tá aí o marketing? Tá dando certo. Tá dando aqui, tá gerando demanda. Show de bola. Aí eu já não me preocupo mais com marketing. Vou pro comercial. E aí, comercial? Como é que tá aí? Ele, cara, tá chegando sem lead, a taxa de conversão tá 12%. Eu tá lindo. E como é que tá o ticket médio? O ticket médio tá baixo. Então pronto, tá errado. A gente tem duas opções. Ou aumentar o ticket médio, ou a gente aumentar a taxa de conversão. O que é que tá mais fácil? Ele, cara, aumentar a taxa de conversão tá difícil. Então pronto, vamos criar algum produto para aumentar o ticket médio. E assim a gente vai. Cara, tá dando certo o marketing, tá dando certo o comercial, o ticket médio, taxa de conversão, mas a equipe não tá alinhada. Aí é onde a gente vai pra cultura. Aí é onde a gente já bate na liderança e a gente já vai onde é o meu papel. Se for 1 a 1, se for em setor, se for em equipe, todo dia eu faço reunião, cara. Eu Boa, amo, cara. reunião eu amo. Falando de cultura, que a gente sempre fala aqui, né? O que é primeira coisa, você participa é dono de empresas e participa de empresas diferentes. Você sempre tenta implantar uma mesma cultura em cada empresa ou cada empresa tem sua peculiaridade? Cara, eu não posso. Eu até ontem tava falando isso com a minha esposa. Eu tenho sócio de todos os jeitos. Né? Por mais que a gente busque sócio, né, baseado em princípios e valores, mas quando fala de crença, alguns têm algumas diferentes. Sim. Você entendeu? Então, assim, isso acaba interferindo muito em algumas outras coisas. Eu tenho que respeitar. Mas claro que, colocando o meu braço forte, impondo o meu lado Rony, cultura. Aí, claro, existe algumas situações que cultura de vendas. Eu posso assumir uma responsabilidade dessa e já a cultura organizacional ser uma outra pessoa. Né?
e assim, cada um ter uma voz dentro do negócio, respeitando um ao outro. Mas, cara, quando fala de sócio, é difícil. Então, assim, ou você é meio termo, ou se você for ao pé da letra, vai haver conflito. Você entendeu? Sim. Por quê? Porque eu acredito em algo e o cara acredita em outro, naquele setor específico. Entendi. Você entendeu? Então, eu imagino que o cara tem que acreditar em Deus se o cara... E ele disse que não é obrigado a acreditar em Deus. Então, assim, até que ponto isso vai atrapalhar no negócio? Então, eu já não posso também me preocupar com isso, né? Porque já é questão de fé. Então, assim, é ele, como sócio, tem que fazer o papel dele. Você entendeu? Mas também tem que respeitar o meu. Se a partir do momento for necessário a gente puxar uma oração específica dentro do negócio, ele tem que respeitar, porque a grande maioria toca esse jogo. Tipo isso, entendeu? Então, se... quando fala uma parada que é muito forte também, particularmente a gente puxa isso também da Top Case, eu não me esforço em investir. Seja para investir 10, 50, 100 ou o dinheiro que for necessário para a gente ter ROI em cima ao curto, longo prazo, dependendo do planejamento, em cima daquilo, eu não me esforço. Já tem empresas que não é cultural, eu não vou chegar pro meu sócio da contabilidade e dizer, cara, vamos tirar aqui 50 mil do caixa, que vamos fazer um planejamento que daqui a um ano vai nos gerar uma receita. Cara, não é cultural. Eles são mais pé no chão, né? Você entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho que respeitar cada um. Eu tenho que... Porque, assim, ó, tipo, na urbanizadora, já não é torrar dinheiro no marketing e vai gerar um resultado, né? Não. Porque a gente tem que esperar etapas do empreendimento. É um então, produto assim, de high ticket, é diferente. Exato. Então, assim, Existe uma cada dinâmica empresa diferente, existe né? culturas semelhantes, mas diferentes. Nossa. E o que é inegociável em todas elas, na cultura? Cara, honestidade. Eu digo pra todo mundo e uso como exemplo, a pior situação, meu pai. Né? Infelizmente, eu tive que, em um certo momento da minha vida, ter que dizer não pro meu pai, porque aconteceu algo que até então nunca eu e minha mãe tinha tido de situações na família, principalmente dentro de casa. E quando foi percebido isso, exigiu da nossa parte um entendimento a qual a gente deu a oportunidade e não houve essa mudança e a gente teve que dizer um não, né? E da mesma forma eu levo isso para todos os negócios, turma. Eu não permiti situações nem do meu pai. Então, infelizmente, se acontecer da parte de qualquer um de vocês, não vai rolar. Mas até que saia somente da boca para fora, eu crio toda uma narrativa para que de fato o cara entenda que isso vai ser cumprido. Seja na pior situação. Se for uma questão de roubo, ele vai preso. Sim. Você entendeu? E se for uma questão de traição, ele vai ter o que ele merece da forma que é pra ser, entendeu? Sim. A gente é muito claro nisso. Cara, dentro desse teu guarda-chuva de empresas, né? Você tem produtos e tem serviços. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pros empresários, né? Vender é muito para muita gente com margem pequena ou ter poucos clientes com margem maior? Cara, depende do segmento. Tudo depende do seu segmento, da sua autoridade no mercado. A partir do momento que a pessoa não tem autoridade, ela tem que brigar pelo preço e que o pau trui. E que ela entenda de números para que ela não se prejudique. Né? No meu caso, roupa e contabilidade, advocacia, eu já não posso ir por preço. Eu não posso queimar preço. Eu tenho que proporcionar uma narrativa bonita que de fato o cara vai Agregar entender mais valor. que eu vou Percepção de valor, né? E eu não vou preço. gerar lucro para ele, né? Porque entenda, tem muitos produtos que é apresentado de vários preços. Entendeu? Então, tipo, um celular lacrado. Eu não posso fazer com que o cara entenda que o meu 16 Pro Max, ele é R$1.000 mais caro do que um concorrente, porque ele tá comprando na Top Case. Não vai fazer sentido, porque o 16 Pro Max é aqui em qualquer porque também é lugar muito do mundo. commodity, né? É muito Você commoditizado, entendeu? de certa Então, forma. assim, tem situações que eu tenho que entender o jogo da margem. Na Top Case, eu tenho que jogar o jogo do ROI, no final vai me gerar um resultado X e morreu. Eu não posso trabalhar, por quê? Porque eu já não estou dentro da operação. Eu tenho que entender que eu invisto na Top Case 30 mil de marketing, eu tenho uma folha salarial de R$40 mil, um custo fixo médio de R$80 mil, certo? Eu tenho que fazer algo que me proporcione um ROI em cima do que eu estou investindo. Em cima do valor que tem dentro da minha empresa. Então vamos botar que hoje a Top Case ela vale 5 milhões. Se a Top Case hoje ela vale 5 milhões, eu tenho que entender que no pior cenário, vendendo a Top Case por 5 milhões, eu vou ganhar
50 mil por mês. Então, se eu tô jogando o jogo do risco para me ter um custo fixo de 80 mil reais, eu tenho que entender que a Top Case ela tem que me dar mais do que 50 mil de lucro. Sim. Porque senão a conta não vai fechar. Eu prefiro Senão- vender e não ter estresse nem risco. porque tu não tem estresse, energia, gastando tempo, energia e dinheiro pra Aí tu ter é esse uma resultado. mistura de lógica com números, com noção, com tudo um pouco. Que é complexo. É muito complexo. Quando fala de produto varejo, é loucura, né? Já em algumas outras empresas, que é recorrência, a gente já pode, dependendo da quantidade de produto que a gente tenha para vender, ou capacidade de poder entregar, a gente já pode agregar mais valores, entendeu? Mas essa parada, quando fala em vários negócios, é muito complexa. Nossa. Boa. Show, meu irmão. Cara, voltando pra aceleradora de negócio, né? Hoje você é um cara que é mentor de outros Tô empresários. gostando, viu? É. Esse podcast foi um dos melhores. É. Eu gostei da ideia. É, Porque eu já tava indireto, com né? raiva de mim mesmo. Os caras vão perguntar onde foi que eu comecei, eu falo muito. Aí começar a contar minha história, comecei, não, o episódio é 1 hora, no mais tardado vai pra 1h30, se tiver bom. 40 não. minutos eu já falei minha Aqui história. é papo não tem reto, não. papo reto. É isso. Cara, indo pra aceleradora, você como mentor de outros empresários, porque você simplesmente pegou a tua experiência de anos dando certo em vários negócios ali e tá levando isso para outros empresários. Você entrando, um cara te chamando para conhecer o negócio dele, para ser teu cliente, quais são os pilares que tu vê de cara no negócio dele? Cara, isso aqui, que é o que eu posso abordar para acelerar esse negócio. Cara, se ele for pequeno, ele tá preocupado com venda. Então não adianta eu falar de gestão pra ele. Certo? Quer Ele botar quer dinheiro venda. para dentro. Ele quer venda, morreu. Tá. Nossa. O cara que tá começando ali, ele tá nos 30, 40, 50 mil, dependendo do segmento de faturamento, ele quer dinheiro. Até porque grandes empresários dizem que venda resolve tudo, né? Resolve. Dinheiro. Até determinado momento. Tá. Você entendeu? Porque se você vender muito, tem empresas que quebra vendendo muito, entendeu? Então, Sim. assim, tem que tomar muito cuidado. É muito complexo. Sim. Às vezes, a minha cabeça ela fica um pouco bagunçada, porque eu, ao mesmo tempo, minha mente ela se divide em vários negócios. Mas essa é a característica dos pequenos ali que estão começando. Pronto, o Vender pequeno, mais. ele se preocupa em vendas. Então, para mim, focar em vendas, eu tenho que gerar demanda. Para mim fazer com que ele entregue o resultado significativo, eu tenho que fazer com que ele tenha pelo menos alguma ferramenta no atendimento. Certo? Mas nem sempre vai ser necessário CRM. Porque até então, se o cara recebe 10, 20 leads por dia, ele já fatura ali seus 30 mil. Se eu gerar mais 50, ele vai ter o dobro de resultado. Sim. Baseado em taxa de conversão de ticket médio. Isso só o tráfego pago vai resolver, né? A partir do momento que o cara já tá ali do médio pro grande, ele já... O pequeno, ele quer ver dinheiro, certo? O cara que tá sendo do pequeno pro médio ali, ele já vê ele já movimenta dinheiro, mas ele não vê dinheiro. Tu entendeu? Sim. É só Baseado em movimentando números. ali. O cara pequeno, ele fatura pouco, ele quer dobrar. Ele quer o oxigênio entrando ali. O cara que médio, ele quer fatura mais ali margem, 40, ele já vende muito, consequentemente ele já precisa ter 2, 3, 5 funcionários dependendo da logística dele, mas ele não vê dinheiro. Aí é onde eu tenho que fazer com que, através de uma parada voltada para gestão, ele entenda que nem sempre o problema dele vai ser só a venda, porque muitas das vezes tem gente que vende muito, mas só que ele tá com um custo fixo e variável muito grande. Para mim, tirar um custo fixo e variável dentro de uma empresa que fatura 100 mil, tirar 10 mil, é lindo demais. Entendi. Aí o primeiro passo é esse. Ele Aí eu vai tenho que cortar entender custo. que, para me fazer com que esses 10 mil ele seja ganhado a mais, baseado no faturamento, meu irmão, eu tenho que dobrar o faturamento. Cara, o cara ganha 100 mil, eu tenho que faturar 200 mil aqui, não é o primeiro passo, não. Entendi. Vai ser difícil. Então Vai eu tenho que cortar, fazer né? ele entender de números, para me entender que o custo dele para ele faturar 100 É mil uma jornada maior. tá sendo aí. 20 mil. Então a gente vai lutar para trabalhar para que o custo fixo dele seja 10, 12. Então, em 1, 2, 3 meses a gente já entrega um lucro. Sem precisar aumentar o faturamento. Nesse nível de empresário aí médio que não tá vendo dinheiro, que não tá buscando a venda como pequeno empresário a todo custo, às vezes ele não entende que ele pode diminuir o custo dele, né? O cara só fica olhando pra vender. Às vezes ele não tá nem Eu prestando falo atenção, em custo, na verdade. eu falo cara. na verdade em custo, cara, não é nem voltado só pro custo da empresa não, pode-se dizer que é uma organização PJ e PF. Porque o cara mistura tudo, no final das contas a empresa de fato tá entregando um lucro absurdo. Eu até brinco, eu cheguei em algumas empresas, aí quando a gente vai bater os números, eu, macho, tua empresa tá linda, cara, pelo amor de Deus. Ele, macho, mas não tô vendo dinheiro não, fila da mãe. Tua empresa fatura 120 mil, tá dando 30 mil de lucro bruto, pai. Tá dando 45 mil de lucro bruto, tá dando 30 mil de lucro líquido, irmão. Tá lindo tua operação. Ele, macho, eu não sei, cara, esse dinheiro. Pronto, vamos cá, eu vou pro teu lado Agora pessoal. vamos caçar, né? Vamos o cá. dinheiro. Aí, o cara, um cartão de crédito que
tem um limite de 20 mil reais, ele gasta 12 mil pessoa física e 8 mil para a empresa. Ele não consegue entender que dessa parte dos 8 mil tem que sair da empresa. Ele não entende, no final das contas, misturou uma coisa com a outra, a empresa está dando um lucro lindo e maravilhoso, mas ele não entende. Porque ele não entendeu de número, não soube dividir isso. Sim. Você entendeu? Aí já é um problema, normalmente, pode se dizer, do médio. Tá. Do médio. Aí entenda. Aí o próximo passo. O cara chegou no médio, mas quando ele chega no médio, ele já tem que ter, normalmente, uma assessoria contábil, onde vai ter que cobrar dele ali um desenquadramento para um negócio mais avançado, um valor vai estar pagando outros impostos, outras alíquotas. Impostos. Você entendeu? Aí ele já começa a endoidar, porque ele já vai começar a pagar ali, tem uns 5 mil de custo na empresa dele, que até então antes ele não tinha. Aí já é um outro desafio, fazer com que ele já venda o suficiente para fazer com que esse custo seja simbólico. Ei, Rony. Aí quando ele já se liga para completar a linha de raciocínio, aí quando ele já quer partir para o próximo nível, da média pouco para grande, ele já vai vender muito, certo? Aí quando ele vem começar a aparecer o RBO, aí já tem que ter um advogado. Você entendeu? Cara, é toda uma logística, né? Que do começo ao fim a gente tem um entendimento como empresário e entendimento baseado em negócio a qual a gente está inserido, entendeu? Quando tu entra numa empresa dessa, cara, o teu é uma consultoria, é um valor fixo, é porcentagem no resultado, é um híbrido, como é que funciona? Não, se for Rony Educação, existe a minha mentoria. A mentoria do Rony, ele não é ligado com os outros negócios. Tu fica na estratégia, mostra os caminhos pros caras e pronto. Porque assim, até então, hoje tem muitas empresas e empresários a qual a gente presta esse serviço de mentoria, que ele não tá na nossa contabilidade, não tá no nosso jurídico, não tá na nossa aceleradora e tá lindo e maravilhoso. Porque até então, o meu objetivo como Rony Educação é levar aquele lado educativo e não prestação de serviço. Sim. Eu não vou pra empresa do cara pra me bater números com ele. Eu não vou exatamente isso, entendeu? Eu falo assim, um exemplo. Se tu chega numa empresa que ele tá tendo um lucro X, ele não consegue ver e tu acha esse lucro. Tu fica com participação disso? Não. Prestou serviço. Agora sim, na contabilidade a gente já fica. Porque se o cara paga, um exemplo, pode-se dizer 1 milhão de imposto por ano. Tá. E se a gente faz um planejamento para ele reduzir 70% desse imposto, a gente já tem uma porcentagem em cima da redução. Tá. Aí essa porcentagem pode ser de imediata e a gente faz um contrato de 12 meses, ou pode ser uma recorrência dos próximos 3 anos. Tudo em contrato. Beleza. Em cima do que a gente economizar, em cima do que tá acontecendo, a gente vai ter isso. Então, assim, é negócio, entendeu? Entendi. Boa. Bacana. Cara, e escutando tua história, né, de todas, como tu foi construindo todas as empresas e crescendo ela, às vezes, também muito rápido, na tua visão, a gente tem que contratar para crescer? Ou primeiro crescer, vender, para contratar? O negócio doloroso, porque entenda, eu tenho que tomar muito cuidado com essa resposta, porque senão eu entro em contradição com aquilo que eu falo. Primeiro fazer e depois melhorar, aí entra igual naquela coisa que tá agora, né? Como é que fala? Naquela onda que tá agora primeiro nas postagens. Faz, depois não, melhora. agora que... primeiro faz, depois melhora, né? É, trend, né? Trend, pronto. Inclusive, eu vou postar isso, eu acho bonito. Tem que entrar na trend, né? Cara, botar lá na praça, lá na gradinha. Pronto, agora bora. Eu sei agora bora achar o segredo da trend. Eu sei dessas trend aí por causa da minha equipe. Eles postam, eu vou olhar depois, opa. Agora, qual é o segredo dessa trend? Baseado nessa sua pergunta. Agora você me fez uma pergunta, eu faço. Qual o segredo dessa trend baseado nessa sua pergunta? O que é que você achou de que dá pra pontuar baseado na tua pergunta dessas trends? Cara, assim, no meu ponto de vista, você faz, você começa, você tem que dar o start, tem que entrar em campo e depois você ajusta, velho. Pronto, beleza. Agora eu vou pro lado aqui que eu queria que você respondesse. Todas as empresas que eu tô vendo entrando nessa trend são antigas. Não tem empresa nova. Por quê, irmão? Nos últimos 5 anos, depois da pandemia, o mundo mudou, pai. O jogo mudou. Eu tô doido pra ver uma trend dessas de 3 anos pra cá. Eu tô doido pra ver. Eu não vi ainda. Pode ser que eu não siga as pessoas que postam isso. Mas eu quero ver. Por quê? Hoje, o mercado ele tá muito competitivo, irmão. Se você começar de qualquer jeito, a probabilidade de dar errado vai ser 99%. Por quê? Porque os caras que já estão no mercado, pra quem já é bom tá sentindo as consequências do mercado, irmão. Quem dirá pra quem tá começando, tem pouca autoridade, tem pouco capital, tem pouco poder de venda, de negociar com o cliente, tem pouco... Então, se eu disser pro cara hoje, começa e faz, começa e depois melhora, irmão, ele não tem margem pra erro. Ele vai começar com 10, com 20, com 50 mil reais ali. A probabilidade de no primeiro tropeço dele ele quebrar é grande. Então assim, hoje, por isso que hoje o público-alvo
da galera qual presta essa educação empresarial, já é a galera que tá no nível 2 pra cima, não é a galera que tá do 0 pro 1. Você entendeu? Até porque, primeira coisa que eu falo, tu quer criar uma máquina de vendas, mas tu é o vendedor. Não vou criar na tua empresa. Porque tu não vai ter demanda. Tu tem que ter 2 vendedores no mínimo. O cara diz, vixe, eu vou ter 2 funcionários, então pronto, irmão. Não é o seu momento. Você entendeu? Show. Mais ou menos assim que funciona o jogo. Boa, boa, gostei. Porque a maioria das pessoas falam outra coisa e você veio ali na contramão. Porque assim, a gente... Mas eu tive que contar a história bem bonito, que é pra não ficar mal entendido. Mas principalmente, desse lado empresarial eu entendi, mas quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente fala, meu irmão, começa, vai melhorando, beleza. Mas no lado empresarial, cara, o mercado aí já é muito agressivo. Se tu começar sem ter o mínimo ali, vai ser engolido, né? É isso desse que jeito. você quis dizer, É né? desse jeito, irmão. Show de Eu bola. tô amando o episódio de hoje. Cara, o episódio de hoje foi um dos melhores. Eu já te juro, já participei de uns 25 podcasts aqui. Eu acho que eu já participei de uns 4, 5. Boa. Cara, de todos, esse daqui foi... Bacana, Boa, cara. boa. A gente acredita. Esse aqui Fala vai aí, dar fala isso pra trabalho. todos. Esse daqui Vai ter dar muito corte trabalho. bom. Não, esse daqui Nossa. vai dar trabalho pro editor. É. Se ele não quiser trabalhar, eu vou ter que trazer um cara pra trabalhar aqui. Boa. Pelo menos pra esse episódio. Cara, eu vi você abrindo uns números no seu Instagram, me perguntando, né? Do faturamento ali, do grupo como um todo e planos para 2025, até pra galera ver, rapaz, o cabo é grande mesmo e tal. Cara, pra pois é, validar tudo inclusive, isso, né? inclusive eu vi até um cara postando, né? A qual ele debateu isso. E a gente não vai discutir até porque não faz sentido. Eu discuto com você aqui, Sim, sim. porque faz total sentido você ter esse entendimento do que é milhões. Sim. Né? Pra quem não tem entendimento do que é milhões, o cara vai criticar e de fato ele vai falar até merda. Né? Mas, cara, tipo, não é difícil faturar 1 milhão. 1 milhão, sei lá, um ticket médio de um loteamento da gente é 53 mil reais. Então quer dizer que a gente vende 500 lotes no ano anterior, não pode faturar um valor X? Tipo isso, né? Sim. Então, a gente tem vários negócios, vários investimentos, venda de... E assim, fora, a gente tem muitos outros investimentos a qual a gente também não mostra. Entendeu? Porque a gente não está formalizado no quadro societário e outros, de fato, a gente só é investidor. E eu vi o quanto... Até eu tava vendo nos comentários, o quanto quem não entende desse nível que a gente está falando, de fato... Na grande maioria das vezes vai estar falando besteira, né? Teve até um comentário do cara lá no... É porque eu não gosto de meter em polêmica. É porque assim... Eu não gosto de meter em polêmica. Às sério. vezes a pessoa confunde, você não, a pessoa confunde, meu grupo faturou tanto no ano tal, e o pessoal pensa que ele botou isso no bolso dele, não é. Mas, cara, é complicado, né? É complicado. Inclusive, eu disse, Gui, eu nunca falei isso, tô falando isso pra ti porque tu sabe dos meus números. Sim. Né? Então, assim, é algo que a gente não precisa provar. Mas, uma coisa que eu tinha até visto lá no comentário, foi, o cara falou, acho que foi até um advogado lá, o cara é procurador geral e tal, não sei o que. Ele disse, cara, a internet tem cada um, o cara precisa mentir muito pra querer aparecer. Aí eu disse, meu irmão, mano, o infeliz, eu sou doido pra botar um comentário, né? Aí minha vontade é que, de fato, irmão, eu tinha isso preparado, mas é porque eu sou muito conservador, né? Eu, cara, de fato, hoje, as pessoas confundem o que é lucro, o que é faturamento. Né? E o outro fator é que para alguém ser bem sucedido da vida, muitas das vezes ele precisa ser um médico ou ser um advogado. E de fato, até para que as pessoas entendam esse outro lado, que não vai ser dele que vai me proporcionar dinheiro, a gente está estudando direito. Mas quando a gente se formar, a gente discute com as palavras certas. Mas você já tá até ficando ultrapassado, a galera achar só isso. Hoje em dia, todo mundo fazendo seus negócios. Mas, cara, é muito fácil, né? Irmão. Faz número, né? Eu não posso dizer a quantidade de específica de cada empresa. Até por motivo que algumas a gente já está em planejamento já de preparação futura para venda. Mas é fazer cálculo, né? Sei lá, um lote eu dei um exemplo, né? Sim, então, sim. tipo, faturar 1 milhão por mês em lote não é difícil. A gente pode vender 20, a média de venda é 60, 70. Algumas é à vista, outras é com entrada, outras é com isso, aquilo, tudo e tal. Beleza. A gente tem 210 clientes na Contabilidade, né? O ticket médio de 500. É fazer cálculo, né? Eu acho que fazendo cálculo vai dar uma receita ali, 100 e poucos mil. E ele falou... Então, assim, tu falou também da história de vender as empresas, né? Tem a mentalidade que sabe que o futuro de toda empresa ou é ser herdada, ou ser vendida, ou ser falida, já tem essa mentalidade aí. Aí eu tenho já escrito na minha cabecinha. E assim, cara, mais uma vez puxando pro lado atual. Empresas feitas nesse século, normalmente, eu ainda não vi, tá? Como eu tô falando, eu não posso dizer que não tem, porque eu tô baseado na questão das pessoas que eu vejo.
Mas empresas que surgiu esse século, normalmente não tem sucessores. É mais as pessoas de 20, 30, 50 anos. Você entendeu? Sim. Então, assim, hoje eu acho que pode-se dizer que cada dia que passa, esse próximo passo de sucessão tá difícil nas empresas. É muito mais fácil a venda, até porque ficou muito popular, né, nos últimos 10 anos, a venda de uma empresa, né? Fazer o valor Tecnologia e tal. Porque antigamente o pessoal achava que só vendia a empresa se tivesse quebrado o cara, se tivesse ruim a empresa. Hoje não, você tem que vender a empresa quando ela tá boa, né? Não, e outro vai de comprador para comprador, Sim, entendeu? sim, Vai de sim. comprador para comprador, né? Eu sempre brinco, né? O Ricardo Eletro quebrou e tudo e tal. Eu disse, macho, ô filho da mãe, como eu queria ter quebrado rico também. Desse jeito, Podia ter né? muito problema, né? Pra resolver depois. É. Claro que um cabo desse faturava 12 bilhões por ano. Um cabo desse tem BO até o resto da vida, meu irmão. Com certeza. Não tem mais paz não, né? Ó, a galera fala muito do Ricardo Eletro, mas quebrou, não sei o que. Cara, o cara que fez o que ele fez, ele quebrando ou não, ele tem muita inteligência, De meu fato. amigo. Aí você tem que Daí o comprar cara o lado bom, né, dele, Aí né? o cara vem desmerecer a história do cara, Cara, que eu isso, sempre assim, defendo, eu assado. defendo Tem ele. que- Inclusive, não. eu já fui para vários eventos dele em São Paulo. E Ele é quando tá foda. aqui também em Fortaleza, sempre me convida. Inclusive, vai ter até um evento dele agora, ele me convidou. Provavelmente, não sei se vai haver alguma coisa aí entre a gente lá no movimento do evento. Mas, cara, entenda uma coisa. Eu vou comprar o que dele? O que é que eu vou comprar dele? A experiência de vida, certo? Inteligência Sim. dele. Morreu, irmão. Inclusive pelo que ele errou. Exatamente. Então, assim, um cara desse daí, ele tem muito mais pra ensinar. E eu te falar, eu já fui pra centenas de eventos, tá? Eu já fui pra centenas de eventos, grande evento que foi... Eu paguei o dobro do que eu paguei no evento pra estar no evento dele. O dele é o número 1 de realidade. Você entendeu? Nossa. Sim. Aí De tem pessoas que vivência, falam né? assim, ei, cara, Porra. ele fala que ele deve isso, mundo e fundo. Mas primeiro que isso daí não me interessa. O que ele deve não me interessa. E segundo que eu não tô indo lá pra saber quanto é que ele deve. Eu tô indo lá pra saber como é que ele consegue, como foi que ele conseguiu gerir tudo isso. Porque, meu amigo, não pode tirar um mérito de um cara desse nunca. E é o que eu Total, falei. total. Até os caminhos que ele pode chegar pra ti e falar, cara, não vai nesse rumo aqui, que quando eu fui não deu bom pra mim. Meu amigo, olha o quanto de valor tem nisso aqui. Total. Quanto cabo não ia ter que perder, hein? Não é, O cabo cara. entender que Rapaz, era porque- desse jeito, né? Por porque isso, é por muito isso que a gente mais fala fácil muito chegar e de criticar. livro, né? Porque o cara contou a vida dele num livro, pô. Todos os erros e acertos. E tu não vai ler, caralho. Cara, é Então, porque muito. A internet é o seguinte: ontem mesmo eu tava dando um workshop para empresários. O que acontece? Na internet funciona o quê? O cara chega, tipo assim, eu cheguei na tua casa, eu falo mal da tua camisa, cara, eu não gostei dessa camisa verde, ela tá horrível, não sei o que, não sei o que. Cara, quando você responde à altura, tipo, cara, eu nem te perguntei tua opinião e só não compro essa camisa verde pra ti, acabou. Tu é ignorante, tu é estúpido. Na internet tem muito disso. Os caras falam o que querem, quando na casa dos outros, quando você dá uma resposta, você é agressivo, vai um cancelamento e por aí vai. Então, o que eu vejo? Tem muita gente que não tem coragem de trabalhar, tem muita gente que é melhor criticar, precisa mentir muito. Isso, o fulano quebrou. Meu amigo, é muito mais fácil falar do confortozinho do celular ali, teclando no celular, do que você ir pra prática. Ei, mas nunca engraçado, assinou sabe uma o que é? carteira. Ei, mas sabe o Esses que é? caras nunca assinaram uma Para carteira. validar 100%, sabe o que é que eu gosto de fazer? Para validar 100%, sempre quando tem algum conteúdo polêmico, eu vou nos comentários, certo? Sim. E quando eu vou nos comentários, aí tem o lado qual eu defendo, que normalmente é baseado naquilo que a gente tem de resultado para a vida, é o lado que normalmente alguém que tá acertando também tá fazendo. A gente vai pro lado negativo, a gente vai ver os comentários das pessoas que tá falando negativo, daquela situação. E, cara, pessoas normalmente sem perspectiva, pessoas baixas, ou pessoas que usam de um diploma, de uma faculdade, para querer menosprezar os outros. E, meu irmão, cara, vou ser sincero, eu não troco meu salário pelo de um médico, eu não troco pelo de um advogado, eu não troco pelo de uma autoridade máxima, eu não troco de fato. Porque, primeiro, eu gosto do que eu faço, e segundo, que eu ganho muito mais do que eles, muitas das vezes. Morreu, e cada um paga o seu preço, boy. Agora, você nunca vai ver eu expondo críticas em redes sociais de alguém. Citando. Somos Você dois, nunca cara. viu meu comentário em nenhum vídeo. Nominando. Ninguém. E nem nominando, sem ser nominando, soltando piadinha. Porque, irmão, a vida do cara é do cara, meu amigo. Cara, Eu tô doido pra achar tempo pra cuidar e da tu minha não vida. tem nem tempo pra isso. Uma coisa Você que eu entendeu? faço, que é muito, muito, muito simples.
Tu que gosta de cálculo e de matemática, você vai olhar os comentários dentro de uma postagem, você tem, digamos que tu tem 100 mil comentários. Desses 100 mil, boa parte, a grande maioria é positiva. Massa. Tem uns 3 negativos, daí você se ancora com os negativos e fica preocupado, eu vou apagar a postagem. Cara, é muito simples, faz cálculo. Olha quem foi que fez o comentário negativo e calcula, eu tô ajudando mais ou tô mais no positivo ou no negativo? Pronto, acabou. O cálculo é esse. Morreu. Segue o jogo, Você velho. entendeu? Segue o E jogo. assim, cara, eu acho que eu venho de princípios e valores que nunca precisou eu subir nas costas de ninguém para criar o que eu criei. A gente nunca precisou vender sonho para chegar onde a gente chegou. A gente nunca precisou vender um curso para ter o que a gente tem. A gente não depende, a 99,9% da nossa renda, do meu patrimônio, não é de mentoria. É trabalho, papai. Não, vou ser sério pra você. Sim, De fato, 100% do meu patrimônio que eu criei foi 13 anos de trabalho. E nada minha mãe deixou pra mim, tá? Hoje, a minha mãe, ela tem patrimônio às minhas custas. Sim. E a minha mãe, ela veio de uma classe simples e hoje eu proporciono o mesmo meu nível pra ela. Então, cara, é tão louco, né? Normalmente eu não comento sobre isso exatamente porque gera polêmica e tudo. E, assim, polêmica pra mim, eu nunca dependi de criar, crescer, hypar através de polêmica. Nunca foi isso, né? Não é à toa que você olhar todos os meus stories, dificilmente tem uma polêmica. A não ser que eu batendo no empresário, um cara que tá ali pra aprender comigo e a gente afronta ele. Cara, como é que pode? Você não tem uma liderança? Você não tem... É esse tipo de situação. A gente confronta o empresário. Mas não essa questão de falar o PT, o Lula ou o Bolsonaro. Cara, você não vai ver isso nas minhas redes sociais. É o Ceará, você não vai ver. O fulano de tal falou ciclano mal. Você nunca vai ver. Até porque, cara, baseado em números, eu nunca ganhei R$1 em polêmica. Eu nunca ganhei um seguidor de polêmica. E, cara, eu vou ser sério pra ti. O que eu construí com um trabalho duro e hoje eu posso chegar numa periferia, como eu posso chegar numa classe média, como numa classe alta. A gente vai falar com cada um com a mesma voz, o mesmo tom e o mesmo significado, né? O problema das redes sociais, por motivo de ela ser aberta, é porque às vezes a gente está falando para algo específico, para aquele talvez ambiente, mas a gente esquece que estamos postando em uma rede social, Pra todo mundo onde ver. o qual vai ficar só na do tua A bolha, né? ao Z, né? Então assim, eu consigo falar com um cara que é assalariado, consigo falar com um cara que ele não tem emprego, sem perspectiva de vida, e consigo falar com um cara que é bilionário. Eu consigo falar baseado pela mesma forma que ele fala, em números, em tamanho. Porque um cara que criou um patrimônio de 100 milhões, a fala dele não vai ser tão diferente de um cara que criou um patrimônio de 20 milhões. A realidade é essa. Agora, a fala de um cara que criou 10 milhões de patrimônio vai ser totalmente diferente de um cara que criou 100 mil de patrimônio. Sim, total. Você entendeu? Então, assim, quando a gente fala em redes sociais, é algo que, às vezes, é até comprometedor. Porque, de fato, você está falando para todo mundo, mas você está em um ambiente específico, ao qual te proporcionou uma pergunta que naquele ambiente era normal. Sim. Mas na internet É porque não tinha é. esse contexto, né? Irmão, É loucura. estamos chegando perto do final do nosso papo Tamo aqui. junto. Mas eu queria que tu passasse uma mensagem final. O nome do podcast é Business Plan, plano de negócio. Se tu fosse analisar tudo que tu já fez na tua vida, nas tuas empresas, nesse plano de negócio das tuas empresas, o que talvez foi mais importante para quem está começando a empreender e para alguém que já tem um negócio, mas está querendo dar uma acelerada? Se pudesse dividir nesses dois momentos. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Criar um plano de Pega no tudo que tu já fez. Pequeno, Desde tudo desde que o já grande. fez. O que seria mais importante para quem está começando e para quem já tem e quer acelerar dentro do que tu já fez? Cara, nesses teus eu planos acho de que o negócio? fator principal hoje é o empresário ele não ter medo do que ele sabe o que está fazendo. Entendendo de o que ele está fazendo e qual o resultado supostamente baseado em cálculos ele vai chegar, é só ter as ações no mínimo necessárias para fazer o mínimo de resultado que vai te proporcionar, no pior cenário, empatar. Quando o cara é pequeno, normalmente ele vai precisar ter muitas vendas.
ele tem que se adaptar hoje a todas as ferramentas que vai proporcionar demanda para o seu negócio. Algumas, se for para rebolar a bunda, rebole a bunda, dependendo do segmento. E outros, se for para você investir R$1.000 num CAC, R$10.000 num CAC, um cara que vai se tornar teu cliente, que você tenha o entendimento e o investimento para poder chegar ao resultado que você deseja. E o cara que está partindo do médio para o grande, ele tem que ter esse entendimento mínimo de processos, de lideranças e de produtos, precificação, contabilidade, jurídico, riscos, que vai fazer com que, baseado nos próximos passos que ele quer almejar, que normalmente é só de faturamento, ele tem que entender que vai encontrar no meio da jornada dele. E se isso acontecer, o que vai dar? Vai dar muita merda? Não vai para o próximo passo. Primeiro, busque entender. Nossa. Até que você vai estar não somente preparado de forma técnica, como também de forma financeira. Porque até hoje, eu faço investimentos de 100, de 500 mil, de 10 mil reais, e às vezes nós erramos. Mesmo entendendo. Mas ciente que o meu erro é empatar. Bacana. Aí, se você não tiver esse caixa ou essa expectativa alinhado de que resultado ruim, médio e bom, e se der cada um, quais são os planos de ações logo em seguida, para dar cada um o que você precisa ter em mão, e se der merda, qual é a sua situação, né? Então, assim, eu posso te dizer que o empresário, ele precisa ter 100% um alinhamento claro, baseado na sua realidade de expectativas. Porque hoje as pessoas querem muito, faz pouco. Sim. Hoje as pessoas, baseado no que o Cadu falou, querem muito e trabalham pouco. Cara, primeira coisa, inclusive eu tava no podcast com o Bruno, primeira coisa que eu vou depender é o trabalho doido, 20 horas por dia. Eu vou defender. Aí se um cara chega que diz que se formou em TI e acertou numa startup e vendeu por milhões, eu vou amar ele o resto da vida, eu vou colar nele, vou pagar o preço que for da mentoria dele. Sim. Mas eu venci com o trabalho duro, 20 horas por dia. Entendeu? Consequentemente, em meio a esse muito trabalho, eu sempre estive com o radar ligado, mesmo em alguns momentos, entendendo ou não, de forma 100% intencional, o que eu estava fazendo. E assim, eu, com esse esforço, com esse mínimo de entendimento, comecei a otimizar processos, pessoas, situações, empresas, negócios. E assim, a gente foi dando esses próximos passos, né? Mas pode-se dizer que um empresário, ele modelar pessoas a qual está um passo à frente dele. Nossa, Boa. obrigado. Show de bola. Senhoras e senhores, Rony Lima. Como é que a galera te acha no Instagram? Vai estar na descrição aqui do vídeo, mas é Rony Lima Top Cases, né? Rony Lima. Na verdade, cara, a gente usou essa parada Rony Lima porque me obrigaram a isso. Né? Me obrigaram a isso. Não, na verdade, me obrigaram porque baseado nos próximos planos que a gente tinha, a qual a gente já tá trilhando, de educação empresarial, cara, tu não pode ser Rony Top Case. Eu tá bom. Mas na verdade, normalmente a galera conhece a gente como Rony Top Case, mas tanto pesquisar como Rony Top Case como Rony Lima, vai estar lá. Eu e também na minha bio tem algumas empresas, a qual também, se você tiver interesse, você pode estar verificando. E tamo junto. Caduzão, se o cara olhar o Instagram do Rony e não seguir, o que acontece com a empresa dele? Quebra, não dá faturamento, a margem fica lá embaixo. É triste, uma vida triste, cara. E você que tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente nas redes sociais também, TikTok, Instagram do Business Plan, sempre pra encontrar papos como esse. Pô, o papo hoje foi foda, irmão. Foi top, obrigado cara. Foi mais uma vez por topar. Vou ser sério, foi um dos melhores. Já participei de uns 25, esse daqui foi um dos Pô, melhores. mas bom Show, ouvir cara. isso. Então, pra Muito você bom. que tá assistindo, ó, realmente o papo foi irado. Vai ter muitos insights aqui que a gente vai fazer vários cortes aí. Acompanhe e tamo junto. Até a Valeu, próxima. gente. Valeu. Abraço. Valeu. Até mais. Show. É nóis.